TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. TheCast. Mais uma vez, TheCast no ar. Bem-vindo a você que nos acompanha desde sempre. Uma honra, uma alegria estarmos aqui novamente. E dessa vez com um tema extremamente atraente que visa uma ampliação da nossa visão no mundo dos negócios. Está aqui com a gente um convidado que eu já considero especial, até pelo tema, pela vivência dele, Sávio Carnaúba. Sávio Carnaúba, que é administrador, empreendedor e tem uma visão sobre as tendências de negócio. Bem-vindo, Sávio, ao TheCast neste momento. Obrigado, Jaelson. É um prazer enorme estar por aqui. Já tenho acompanhado um pouco do trabalho que você tem feito. E me sinto super lisonjeado por ter sido escolhido aqui. O desafio é enorme, trazer conteúdo, trazer histórias legais aqui para o seu público. Muito bom. O seu tema, eu quero já começar, como a gente costuma dizer, com os dois pés na porta, né? O Sávio, ele tem pesquisado, estudado, empreendido e trabalhado com a história das tendências dos negócios. Sim. Quando a gente fala, Sávio, em tendência de negócio, a grosso modo, para a gente entender, de que se trata a tendência dos negócios, do mundo dos negócios? Legal. Então, tendências é um tema amplo, tem mais de 33 matérias que estudam sobre futuros e o estudo de tendência, de pesquisa de tendência, ele é um desses estudos, né? É um dos braços que estuda o que é que está acontecendo no mundo, né? E quando a gente fala de tendências, é muito importante a gente identificar que existem aquelas tendências econômicas, que são aquelas tendências que a gente observa a partir da identificação de índices econômicos que estão... Por exemplo, a gente está passando por um aumento da taxa Selic no Brasil. Entendi. Por exemplo, isso vai acabar afetando economicamente determinados... Na verdade, todos os mercados, de alguma forma, ou positivamente ou negativamente, eles vão ser afetados. Então, isso a gente está falando de tendências econômicas, né? Para qual caminho determinado segmento, determinado setor está caminhando e quais são os passos que vão ser dados para aquilo. Enquanto que um outro lado das tendências é o lado de identificar comportamentos do público. Para onde é que esse público está indo? Isso envolve... outros players, envolve economia, envolve política, envolve entendimento ambiental, o que é que o público tem em relação a isso. Então, quando a gente fala de tendências voltadas para o consumo, né, tendências relacionadas à forma como as pessoas consomem, a gente está buscando identificar o que é que existe de novos comportamentos de consumo que de alguma forma vão influenciar positiva ou negativamente na vida das empresas. Boa. Então, o que acontece, Sávio? Eu quero te ouvir, mas começar um pouco da tua história. Bacana. Sávio é alagoano, é um cara que tem essa visão, mas tu começou aqui em Alagoas, pelo que eu andei vendo, no mundo do movimento empresarial júnior, né? É o começo da tua carreira. Isso foi logo no início? Me fala um pouco sobre o movimento empresarial júnior. Show de bola. Então, eu tenho um orgulho enorme de falar um pouco sobre esse tema, porque eu até estava brincando aqui antes com você, que todo mundo fala, né? Porque quando eu era pequeno, eu era novo... Só tem história bonita, né? E a minha história é totalmente diferente, tá? Quando morei durante um tempo... Sou de Viçosa, minha família é toda de Viçosa, morei até meus 16 anos. Morei um tempo numa fazenda lá, né? Da família. Sim. E aí... encontrei um modelo de negócio interessante. E a minha casa era a única que tinha videogame na região. Foi que eu fiz. Comecei a cobrar, só vi os meninos chegando lá, todo mundo jogando meu videogame, e chegou um dia que eu disse, não, vou começar a cobrar. Olha Então, aí, então, entendeu já, né? Então, a mensagem que o Sávio está trazendo pra gente. Pois é, então pra mim já era o primeiro negócio que estava sendo criado meu, né? Sim. Eu até brinco que foi o primeiro negócio social do mundo, da minha parte. Entendi. E aí o que foi que aconteceu? Meu pai chegou em casa à noite, e eu disse, painho, estava muito feliz. Ganhei R$2,50. Era muito dinheiro, há 20 e tantos anos atrás. Sim. Aí ele pegou e disse, tá certo, sabe? Como é que você ganhou esse dinheiro? E aí eu disse, não, painho,
comecei vindo que os meninos estavam jogando aqui, comecei a cobrar. Aí ele, bacana, interessante. Amanhã tu vai entrega o dinheiro pro menino, viu? Porque que eu não quero filho meu cobrando dinheiro de ninguém assim, não. O pessoal que precisa é um lazer para eles e tal. Entendi. Então, assim, minha história com o empreendedorismo, ele nasceu... Já começou delicado, isso, né? Porque tu tinha 12, 13 anos. 12, 13 anos, por aí. Então, assim, meus pais eram funcionários... Minha mãe já é aposentada, já é professora, meu pai sempre foi de serviço público também, já é falecido, mas sempre teve essa visão do social, que deveria, de fato, ajudar as pessoas. Né? Então, minha lida com o empreendedorismo nasceu disso. Depois, tive a experiência da época que os meus pais tiveram uma farmácia lá em Viçosa também, que também não deu certo. A única coisa que eu me lembro é que eu pegava o dinheiro de lá do apurado e que era uma farmácia, e ia no supermercado da frente para comprar meu lanche. Entendi. Então, assim, era o que eu lembro de empreendedorismo e as experiências que eu tive. E aí foi dentro da universidade que eu vim conhecer o que era o mundo das empresas juniores, né? Então, as empresas juniores, elas são constituídas por jovens que estão dentro da universidade, é gerida por eles, são os universitários, e que esses universitários eles lidam como uma empresa de mercado, como uma empresa sênior, que eles chamam. Então, ele tem a cobrança de valores, eles cobram um valor abaixo do mercado, logicamente, porque eles não têm os mesmos custos. Esses alunos, eles não recebem bolsa ou não recebem dinheiro por aquilo que eles fazem, sim, mas eles têm todo o dinheiro que recebem, ele é revertido em cursos, ele é revertido em eventos, em palestras que eles vão poder, a partir disso, de se desenvolver, né? Entendi. Salve uma curiosidade. Aí você já iniciou no curso de administração. Isso. E antes disso, para escolher, você já tinha isso no seu sangue também? Eu queria fazer outra coisa? Eu sempre fui um aluno, na verdade, um jovem meio esquisito, tá? Porque o meu hobby era assistir, ver revistas como Veja, como Pequenas Empresas, Grandes Negócios, isso com 13, 14 anos. Então o curso de administração já veio na Foi uma coisa meio que natural, eu gostava muito sobre esse tema, lia muito sobre empresas e tal. Logicamente, quando chega na hora H, a gente fica pensando em outras possibilidades, mas eu também tinha... Economia era um tema que eu me interessava bastante, é um tema que eu me interessa, era um curso que eu tinha interesse de conhecer também. O lado das ciências sociais é um tema que eu gosto pra caramba também. Na época eu também pensei bastante sobre isso, mas no final das contas a administração era aquilo que... Entendi. Desde o primeiro ano, na minha época... Meus pais, eles, logicamente, todo pai, e vindo da iniciativa pública, eles pensam muito, vá para um curso que vai garantir um concurso, né? Vai garantir uma coisa mais tranquila de vida e tal. Mas quando eles viram que não tinha outra alternativa, que era aquilo que eu queria, eles respeitaram pra caramba, deram incentivo, mesmo com as dúvidas normais que todos os pais possuem. Sim. E por parte deles eu tive um belo de um incentivo, apoio bastante, né? E eu vejo que até o apoio deles foi muito importante nesse período de empresa júnior, né? Porque imagina, você ter o seu filho, eu estudei na Universidade Federal, não tinha um custo para eles, né, diretamente, mas de todo modo, todo Sim. pai quer que inicialmente seu filho já vá para o mercado, já vá ganhar dinheiro. E na época eu também participava de pesquisa científica, então eu recebia o recurso da pesquisa científica, tinha as atividades lá, mas também me envolvia com o movimento Empresa Júnior. Fico muito feliz que durante esse período também eu tive a oportunidade de atuar diretamente na criação da Federação de Empresas Juniores do Estado de Alagoas. A gente já tinha, o movimento de empresas júnior já tinha mais de 15 anos em Alagoas. E aí, quando a gente viu a oportunidade, tem a Brasil Júnior, né, que é a Confederação de Empresas Juniores, e a gente viu, poxa, como é que... É um questionamento que eu sempre falo, né, porque existem nos outros estados e não em Alagoas, né? Então, lá em 2019 a gente pensou nisso, conseguiu desenvolver a federação, e hoje o movimento já está com mais de 30 empresas, né? Então, na nossa época, a gente... abriu a federação com 3 empresas no suor, assim, porque era o mínimo necessário para montar, né? E hoje
pessoal, a partir do momento que novas gerações surgiram, cada ano foi construído um novo alicerce aí dentro do movimento, e hoje ainda mantenho contato com eles, dentro da equipe, das empresas que eu busco desenvolver, sempre tem alguém do movimento Empresa Júnior, porque é uma turma que é diferenciada no mercado, tem um papel, eles pensam muito no desenvolvimento do ecossistema local, e eu recomendo pra caramba. Recomenda, né? Quem atua nesse mundo. Para a nossa audiência que, de fato, só recapitulando, Sávio, que não conhece o que é a Empresa Júnior dentro da Universidade Federal. Sim. Esse movimento é feito pelos estudantes. Isso. Eles se juntam e eles montam a Empresa Júnior. Trocando em miúdos, como melhor entender? Ela oferece o que para o mercado? Soluções de mercado, desde consultorias, por exemplo, curso de administração. Vai ter consultoria lá de plano de negócio, vai ter consultoria organizacional, financeira. Fulaninho lá quer montar um supermercado lá no bairro. E ele está começando, está meio que sem norte, e ele pode procurar. Pode procurar a Empresa Júnior lá, que vai dar todo o direcionamento. Isso. Então, tem custo isso? Existe um pagamento, mas é um valor bem abaixo do mercado, né? Entendi. Outro ponto que é super importante frisar, não é só a Empresa Júnior de administração, mas tem de engenharia civil, tem de engenharia química, tem de enfermagem, tem do curso de direito, ou seja, é bem diverso, né, o movimento. E na minha época, por exemplo, só tinha administração, tinham outros cursos, mas naquela época que estava constituído mesmo, era administração, contabilidade e economia. Contabilidade e economia, que era uma turma só, e também o pessoal de engenharia civil. Agora hoje está muito diverso, 33, mais de 30, na verdade, EJs, né, como que eles colocam, e aí cada EJ dessa tem sua constitucionalidade, tem CNPJ próprio, uma associação, e aí eles são vinculados à Federação de Empresas Juniores, que aí é um órgão que dá todo o suporte. A nível Alagoas é a FEGE, e a nível de Brasil é a Brasil Júnior, que dá todo o suporte para que as empresas juniores elas se desenvolvam. Então, desde o modelo de negócio, de metas a serem atingidas, tem todo o suporte da FEGE e da Brasil Júnior. E eles também têm um papel importante de não ficar só em Maceió, né? Maceió, as grandes universidades que estão aqui, mas também adentrar nos interiores. Então a gente tem também empresas juniores em Arapiraca, Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia, enfim, tá expandindo aí. Para usufruir, tem que o contratante, a pessoa que se interessa, ter que ter o CNPJ, ou a partir da ideia já pode... A partir da ideia já pode seria tipo contratar. Que chamava de incubadora, né? Você começa... Isso, a empresa júnior, ela inclusive dá suporte às empresas que estão incubadas dentro da universidade, né? Então tem essa sinergia muito grande. Na época que eu fiz parte, a gente fez uma parceria com a Pró-Reitoria na época e apoiou essas empresas que estavam incubadas. E hoje, com o trabalho do Tonholo também, o Tonholo tem uma visão bem ampla, fantástica, né, em relação a esse tema, o mundo do empreendedorismo, e eu tenho certeza que está se desenvolvendo ainda mais. Vamos lá, fazendo uma recapitulação, ou pelo menos na linha do tempo, né? Sávio Carnaúba está aqui no TheCast hoje, vai falar sobre as tendências no mundo dos negócios, falou um pouco da sua história, começando como um empreendedor em casa, de dar cabeça, né? Chegou assim sem o pai saber e tal. Isso é uma ideia muito boa, porque inspira, eu acho interessante, porque muitas crianças hoje, rapaz, perdem tanto tempo, né, assim, e que a gente quase não está vendo esse sobressalto de inspirações e tal. Tem até um garoto aí, Felipe Moleiro, parece, eu esqueci o nome dele, que tem 13 anos, tem 4 empresas, né? Termina que tá tão destaque que... Eu estou falando isso baseado na sua história, no sentido de ousar, né? Sim. Ousadia, vai lá e cria e tal, e aí o pai começa a entender, e é um sinal de que você também iria insistir nisso. Então, beleza. Tá lá o Sávio Carnaúba no começo, fez isso, depois entrou na faculdade, participou da empresa Juniores, né? Isso. Nesse caso aí, desse movimento. E depois que você sai da faculdade, já entra para empreender a Vera mesmo, tá? Então, como é a tua primeira pegada para valer no empreendedorismo? Bacana. Então, dentro desse contexto, né, eu terminei a faculdade,
E logo depois surgiu a oportunidade de entrar no Sebrae, né? Eu fiz parte de um programa chamado Agente Local de Inovação, lá em 2010. Tá, Sebrae. Pelo Sebrae, e aí eu participei durante 2 anos, e aí era um trabalho muito bacana de atuação junto ao micro e pequeno empresário voltado para o mundo da inovação, né? Então a gente levava conceitos de inovação para micro e pequena empresa, através de uma metodologia existente na época e com um apoio durante 2 anos a esses negócios. Então, atuei junto ao programa Agente Local de Inovação e depois disso, então para mim o Sebrae é uma casa gigantesca, né? Tem um papel importantíssimo aqui em Alagoas e posteriormente fui convidado para ir para o governo do estado, né? Boa. Então, dentro dessa época, logo depois do Ali, já teve um encaminhamento para ir para o governo. Boa, boa. Então significa que esse ar, essa atmosfera de inovação, de tendência, você sempre gostou de respirar, né? Sempre foi um tema que me interessou muito. Quando era uma coisa que era muito comum, eu sempre buscava sair de perto, porque Você gosta do novo. eu gosto do que é diferente e o que traz realmente algo diferente para o mercado, né? É um excelente sinal. Eu penso que quando a gente começa uma carreira profissional, um excelente sinal é essa da persistência. Sim. Né? Porque eu imagino que nessa trajetória tua, que ainda tem muita estrada para rodar, Sim. mas teve altos e baixos, né? Imagino Com certeza. que geralmente quando você não tem a tendência mesmo, quando você não abraça a causa, quando você não respira aquela atmosfera, no primeiro percalço você meio que desiste, já procura outra função, já procura outra coisa, né? Tu pensou nesse caminho aí, mudar de jornada, fazer outra coisa? Chegou a pensar? Não. Olha, eu sempre vi que o tema de empreendedorismo para mim era uma coisa que fazia muito sentido. Tava na veia. Então, tanto é que quando surgiu a oportunidade do governo, a oportunidade que existia era para atuar com micro e pequena empresa voltado para o mundo de empreendedorismo. Boa. Então, na época eu enxerguei muito isso. Poxa, eu vim de empresa júnior, fiz parte do Sebrae, um programa que tem contato direto com a micro e pequena empresa. Eu atendia mais de 50 negócios na época, durante esses 24 meses. E logo depois ir para uma experiência de governo, né? Então, inclusive, eu falo para todo mundo que eu vejo que, de alguma forma, eu sei que é utópico isso, mas eu vejo que de alguma forma todo mundo precisava participar durante o período de uma vivência de governo, né? Porque a gestão pública ela nos ensina pra caramba também. Então você teve essa experiência na gestão pública, né? Estava no Sebrae, partiu, e como foi essa primeira experiência? Foi fazendo o quê? Em que momento? Em que secretaria? Em que cargo? Foi na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu iniciei como gerente de micro e pequenas empresas. E aí eu atuei diretamente no fórum da micro e pequena empresa. Era um fórum que na época estava parado, porque tem muito voluntariado envolvido dentro desse fórum. São vários órgãos que compõem ele. E aí o meu desafio foi, bota o negócio para rodar, faça o negócio acontecer. E aí na época foi muito bom, porque foram 10 meses de atuação nesse projeto. Mas assim, durante esse período a gente fez o primeiro encontro alagoano de educação empreendedora. Então a gente trouxe pessoas altamente renomadas, o professor José Pacheco, da Escola da Ponte, que tem um trabalho fantástico em educação empreendedora, principalmente na infância. A gente trouxe o pessoal da Endeavor para cá, que tem uma expertise gigantesca no mundo das startups, no mundo das empresas de base tecnológica também, pessoal da ISPM, enfim. Então, foi um evento que trouxe mais de 300 professores e o mundo da educação empreendedora. E aí eu coordenei esse projeto também, junto com vários atores como o FAO, o próprio Sebrae, o governo do estado também atuando diretamente. Também a gente desenvolveu o projeto Pontapé. Toda grande ideia precisa de um. Então, a ideia na época era a gente levar o empreendedorismo... Projeto Pontapé. O que é o Projeto Pontapé? Pontapé foi um projeto que a gente criou na época, que era a ideia de levar o empreendedorismo para dentro da universidade, com cases locais. Então, o foco era como é que a gente pode trazer palestrantes locais para trazer inspiração para esses jovens, para que esses jovens possam conhecer esse público, esse cara que já está empreendendo há algum tempo e, consequentemente, levar isso para dentro da universidade. Então, o nosso foco era basicamente esse, o processo de inspiração, e aí de uma maneira muito mais descolada, né? De uma maneira que se encaixasse diretamente na vivência desse jovem. Tanto é que o próprio nome já remetia para uma... O nome é sugestivo, né? Pois é. Projeto Pontapé. E tinha
tem esse complemento, né? Toda grande ideia precisa de um, e toda grande ideia precisa de um pontapé, de fato, né? Verdade. Então foi muito legal também esse projeto. E também um outro projeto que eu vejo que foi bem legal foi com a própria Endeavor, que a gente capacitou professores, tanto da rede, principalmente voltado para a rede da universidade, para que a gente pudesse desenvolver um projeto aqui também. A nível de Brasil. A Endeavor a nível de Brasil, e foi bem diferenciado na época, porque a Endeavor viu que a gente estava tanto em interface com eles, conversando com eles, para que a gente pudesse trazer algo para Alagoas, que quando surgiu um edital deles, junto com o Sebrae Nacional, eles disseram, a UFAL, Alagoas vai ter que entrar. Então, foi bem legal esse formato, a parceria existente com a Endeavor na época, e isso pôde proporcionar a gente contribuir de um lado que até então não tinha participado, né? Que é como gestor público promovendo o desenvolvimento do empreendedorismo. Ô Sávio, é bom essa pergunta, acho que tem tudo a ver com você, porque você tem vivenciado, né, essa trajetória do empreendedor. Uhum. Empreender, na sua visão, é algo assim, principalmente em Alagoas, não é tão difícil não, assim, como é que você enxerga a força que tem que ter uma pessoa que quer empreender em Alagoas? Show, perfeito. Então, eu vejo que problema a gente vai existir em qualquer local, né? Entendi. São Paulo tem sua peculiaridade também, tem suas dificuldades, talvez sejam dificuldades diferentes das nossas, né? Os outros estados também vão ter. O desafio para ser que estado for. Isso. Sempre vai existir um desafio diferente, né? Em cada um desses estados. Sim. No caso de Alagoas, o que eu vejo é que ainda existe muito a ser desenvolvido no lado econômico. A gente tem crescido bastante, sem dúvida isso. Sim. O estado de Alagoas tem se desenvolvido, mas se a gente for analisar dados econômicos a níveis nacionais, a gente tem um longo caminho a percorrer, né? Tem um longo caminho a seguir em relação ao lado econômico da coisa. Um outro ponto que eu vejo é que a gente tem que cada vez mais buscar alternativas para que a gente aumente o nosso corpo de pesquisadores no mundo dos negócios, que a gente aumente o nosso número de mestres, doutores, e que, consequentemente, a gente tenha o vínculo da universidade, que é a tríplice hélice, né, que a gente chama, que é a universidade, que é a academia, né, o governo e a iniciativa privada, todos atuando em conjunto para que promova o desenvolvimento daquele ecossistema. Então eu vejo que a gente ainda precisa atuar muito nisso. Tem várias pessoas que... Existe espaços para empreender em Alagoas? Existe muito. E a gente tem visto alguns cases fantásticos aqui, né? A própria Tracto, que você daqui a pouco vai estar por aqui, que vem... Nesse mundo das startups, teve o pessoal do Hand Talk também, que foi a primeira startup que bombou, né, nessa temática aí desse mundo da inovação e da tecnologia. E a gente tem visto alguns projetos também bem inovadores, como por exemplo o próprio pessoal da Biva, que é uma empresa local que nasceu em Alagoas. Com o conceito de utilizar da sustentabilidade, utilizar do ecossistema ambiental em benefício próprio através da apicultura, né? Então eles trouxeram a tecnologia para dentro da apicultura de uma maneira bem inovadora e estão sendo reconhecidos aí dentro do mercado. Então, e tem várias iniciativas outras que estão aparecendo, e a gente está com... Você é um exemplo direto do quanto a tecnologia, a internet, né, o mundo digital, ele pode estar proporcionando para pessoas locais ir para outros caminhos, né, e para outros mundos também. TheCast é um exemplo, né? TheCast é um exemplo, aqui com certeza. TheCast, a marca que chegou, tem a ver com o que o Sávio está falando aí, da tecnologia. Com certeza, com certeza. Falar em TheCast, estamos com a nossa xícara nova, essa aqui chegou hoje. Aqui, legal, a marca legal. TheCast. Agora o Tom, já que a xícara chegou, ele não botou algo aqui pra gente. Como é que a gente faz aqui? É uma entrega, gente, mas o Tom ele tá muito preocupado assim ali com a nossa mesa. Então, Sávio, deixa eu te falar, existe espaço para a gente empreender em Alagoas. Você, falando ainda da sua experiência no governo, né? Sim.
Bom, Tom, muito bom, tá vendo aí? É porque eu gosto de mexer com ele. Foi a propósito, viu? Ele disse assim, ó, já, eu vou esquecer, e na hora tu fala pra poder mostrar a xícara. Tá bom, então, tá combinado aqui, ó. As coisas acontecem a propósito também, né? Sim. Então, cara, sobre essa questão aí da tua passagem na gestão pública. Sim. Aí tu teve a primeira experiência, qual foi a segunda? Segunda, também na mesma secretaria, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu fui diretor de captação de indústrias para o Estado, né? Então, foi uma época também super interessante, já muda, o mindset já é diferente, né? O público já é outro, enquanto que no Fórum da Pequena Empresa. Sim. Como o próprio nome já diz, eu tinha tinha que pensar políticas públicas voltadas para esse público, para micro e pequena empresa, enquanto que na captação de indústrias eu tinha que pensar muito como poder atrair indústrias para o estado de Alagoas e, consequentemente, promover esse empreendedorismo no local. Né? Foi exitosa essa experiência? Foi muito interessante. Eu peguei já no finalzinho de um governo, né? Mas foi bem interessante. Foi 1 ano e 3 meses que eu atuei nesse projeto. E aí teve todo um processo de vender Alagoas para o mundo, né? Para outros empresários brasileiros, vender também as oportunidades existentes dentro do estado. Então, todo o processo, a gente percebe, né, num projeto como esse que dados econômicos eles influenciam, né? E quando a gente fala de redução de imposto para que essas empresas possam se instalar em Alagoas, tem uma política fiscal atrativa também, isso daí é super importante. Sim. Mas também dados como número de alfabetizados dentro do estado é uma coisa relevante para quem está vindo. Né? Capacidade técnica da mão de obra é alta, é um outro ponto super importante para uma empresa que está chegando, está se instalando em Alagoas. Então é quando a gente percebe que não é uma coisa única que vai definir a vinda, né, de um negócio para cá com o outro. Né? Então a gente tem algumas coisas fantásticas que acabam facilitando esse processo. Né? Aí me veio uma curiosidade, sabe? Nesse movimento, no caso de Alagoas, que Alagoas sempre foi conhecida como a produção de álcool e açúcar, sim, né? Sim. De usina, e houve uma certa retração, né? Um recuo. Isso. E você falando aí de busca de novas indústrias, você tinha isso no seu portfólio, na sua apresentação, no conceito, esse espaço que foi deixar, esse vácuo que que começa a acontecer com a retração da indústria açucoleira, surgindo espaço para outras indústrias? Sim, na época tinha um foco muito grande para a cadeia da química e do plástico, né? Muito em decorrência da própria Braskem, que ainda tem um papel fantástico aqui, gigantesco, em relação à atração de indústrias, né? Naquela época ainda mais, né? Sim. Então a gente tinha uma cadeia específica para aquilo. Também tinha uma cadeia voltada para o processo de indústria, como veio a da Pointer, por exemplo, né? Sim. Na minha época eu estava atuando diretamente nessa temática e, consequentemente, a gente enxergava que uma empresa grande como essa, ela acaba trazendo outros negócios, né? Outro prestador de serviço, uma empresa que vai ficar mais próximo daquela empresa âncora e que, consequentemente, isso acaba atraindo outros tipos de empreendedores para o local. Então, hoje a coisa já mudou bastante, né? Hoje a gente tem um foco, a gente tem atraído muitas empresas para o mundo do turismo, né? Alagoas tem se beneficiado muito nesse sentido. E também a gente tem visto que a tecnologia é um outro ponto que carrega consigo uma atração de negócios fantástico. Né? Muito grande. Além disso, Alagoas também está se desenvolvendo muito para os centros comerciais, né? De desenvolvimento, na verdade, né? Toda a parte logística, Alagoas tem a região de Arapiraca. Alagoas acabou de trazer um CD, né, da Natura, Natura lá em Murici também. Então a gente percebe que não é uma cadeia exclusiva que vai trazer o desenvolvimento do estado. Chegar, né? Um de varejo também, um de Minas, eu esqueci agora. Tem alguns outros. Tem outros players grandes que estão para chegar, né? Isso. Os centros logísticos eles vão acabar
trazendo benefício para Alagoas também, né? A região da Arapiraca, como eu falei, tem um papel importantíssimo. E agora com as duplicações que estão tendo em algumas estradas, isso vai permitir com que a gente também se desenvolva ainda mais quando a gente fala no sentido do apoio de infraestrutura para esses locais, né? Eu acho que uma das coisas que ajuda muito para o empreendedorismo é as condições estruturais e a inspiração, né? Quem vive ou quem respira esse ar de empreendedor tem que ser uma pessoa que se inspire, que tenha inspiração, que se renove, porque começa sempre com ideias, sempre com pensamento, é uma coisa muito abstrata, até que você tire do papel e materialize, é um desafio, né? Demais. Então, Sávio, nessa tua experiência aí junto à gestão pública, de repente, mas em paralelo, você sempre pensando também em você mesmo empreender, porque tu tinha, assim, meio que responsabilidade dupla, né? É de pensar a coisa como todo, inspirar pessoas e você também sabe empreender. Com certeza. Aí tem um negócio que você começou a empreender, que é a mescla. Isso. Já é uma coisa sua que você partiu. Então eu queria que você também falasse aí nesse sentido assim, pondo a mão na massa. O que é que eu faço para eu também empreender? Qual é o primeiro empreendimento, além lá da locação, que eu gostei muito, essa história está na história, né? Aquela que seu pai não validou. Não validou ainda. Podia ter sido sócio, senhor. Perdeu de ficar rico. Pois é. Então, qual foi o teu primeiro empreendimento nessa pegada? Legal. Eu só dando uma contextualizada, depois dessa parte da captação de indústrias, eu também participei da Secretaria de Trabalho, fui superintendente de qualificação profissional. Fui outra temática. Nessa linha, né? Isso. E dentro desse outro projeto, né, dentro da Secretaria, era um outro público, era o pessoal de catadores de resíduos sólidos, era uma coisa bem diferente, mas sempre voltado para essa parte de desenvolvimento econômico, sempre voltado para essa parte de desenvolvimento da região como um todo. Então foi bem bacana, e logo depois foi quando eu comecei a ficar... Essa foi na Secretaria do Trabalho. Isso, qualificação profissional. O foco principal desse trabalho teu qual era mesmo? Era voltado para qualificação de modo geral, né, local. Então a gente recebia demandas do mercado e aí proporcionava recolocação no mercado, e também tinha um projeto específico que era voltado para o público de resíduos sólidos, né? Então cooperativas, catadores de resíduos sólidos. Então a gente teve um processo de atuação, outro mindset, outro formato de atuação, e foi nesse período que eu conheci também a Confederação Nacional de Jovens Empresários, né? Então eu tive a oportunidade de saber o que era isso, o que é a CONAGE, como é que a gente poderia trazer isso para o estado de Alagoas, e foi quando eu... Confederação Nacional de Jovens Empresários. Então é um órgão formado só para o jovem empresário. Aí eu fiquei curioso agora, quando é que você considera um jovem empresário? Se um jovem... Hoje está bem abstrato, né? Bem abstrato, né? Eu às vezes quero me colocar no lugar do jovem, não sei se sou jovem mais e tal. Sem cabelo podia entrar nesse negócio? Não, né? Tinha um bocado lá sem cabelo já, tá? Porque sem cabelo nem sempre é porque não seja Justamente. Como é que funciona essa Confederação Nacional dos Jovens Empresários? Pronto. A Confederação Nacional de Jovens Empresários, ela é constituída pela CONAGE, que é a Confederação, né? Ela é quem rege os outros órgãos dentro dos estados. Então, cada estado tem sua atuação. Na época, aqui Alagoas não tinha. E aí, isso foi... O Brasil todo só não tinha Alagoas? Não, tinha outros estados que não tinham. Eu acho que a gente estava entre os 6, 7 que não tinham na época. E aí Sábio viu, não se conformou, disse não tá tem que errado, trazer, porque Alagoas porque Alagoas não, então rapaz, isso é uma ideia boa, porque há quem discrimine tanto Alagoas, né, sempre que tem uma coisa diferente, aí às vezes acontece no mundo todo, vai chegar aqui, mas Alagoas tem se destacado, tem melhorado muito, tem tido um processo, tem tido um avanço. Com certeza, a gente tem várias empresas aqui que têm se desenvolvido bastante, e veio muito nesse contexto, né, de trazer o network entre os jovens empresários da época, e aí foi quando eu descobri que já tinham tido outras iniciativas dessa aqui em Alagoas. E aí foi através a gente teve uma parceria muito forte com a Associação Comercial de Maceió, e através da associação a gente constituiu esse Conselho de Jovens
empresários, né? E desde 2014 a gente tem esse conselho. Era o Kennedy Calheiros. Kennedy Calheiros foi um apoiador fantástico, gigantesco. É um cara bem visionário. Demais. E deu todo o suporte para que a gente pudesse Keila estava nesse time, nessa casa? Keila na época não, mas Keila também sempre apoiador desse projeto, justamente. E aí foi quando eu tive, eu lembro que na época eu estava no governo e apesar de eu ter trazido a iniciativa, eu sempre vi, caramba, não vou brigar com... Eu não posso ser o principal ali do projeto, porque como é que eu estou no governo e vou muitas vezes debater situações que o governo pode estar atrapalhando a vida desse empreendedor, né? Sim. Então, eu dei todo o suporte para que o processo evoluísse e, logicamente, depois que eu saí do governo, foi que eu me tornei o presidente do conselho, então... Que está até hoje. Está até hoje, boa. O pessoal tá rodando bem aí, é um projeto que já vai completar daqui a pouco, já tem 8 anos, daqui a pouco completa os seus 10, já a primeira década. Eu perguntei em tom de brincadeira, mas aí eu pergunto sério mesmo agora. Para você se considerado um jovem empreendedor, qual a característica que classifica? Olha, na época eram de 18 a 40 anos, tá? Latinha atrás. Caramba. Na época era dos 40. Mas hoje o mundo mudou bastante. Eu confesso a você que eu não sei como é que tá a distribuição lá dentro. Vou fazer uma reivindicação aí. Faça a reivindicação. Altere o estatuto. Coloca aí dos 18 a 60 que tá bom. Aí tem um 10 de gap. Pois é, então era construído... Não necessariamente trabalhava-se essa questão da idade, mas logicamente a gente sempre tinha pessoas mais velhas que sempre contribuíam, de mais idade, que contribuíam com o movimento. Então, por exemplo, o Kennedy foi um parceiraço, né? Se não fosse ele, provavelmente a gente não teria construído o conselho naquela época. E até hoje a gente ainda tem esse vínculo, o conselho ainda tem esse vínculo com a associação comercial e, como eu falei, até antes um pouco contigo, eu vejo que em todos os estados eu tenho um contato que uma representatividade que de alguma forma vai poder proporcionar uma parceria, uma formação de negócio. Eu acho que movimentos como esse, eles promovem esse tipo de atuação, de network, e consequentemente ele faz com que a gente se mantenha competitivo dentro do mercado, né? Boa, isso é muito bom. Pois é. E aí foi através da Conage que um dos motivadores que eu disse, caramba, eu acho que eu tô muito na teoria, né? Muita teoria. Bora agora pra prática, né? Bora pra prática. Você falou uma palavra muito mágica, teoria e prática. Pois é. Para quem vive ou para quem respira o empreendedorismo, isso faz uma diferença. Demais. Porque a teoria, ela é concebível de forma mais prática, né? Você escreve um livro, você escreve um texto, você papel aceita tudo. Pois é. Mas quando você sai, tira dali para colocar na prática, o desafio é outro. Demais. Aí aconteceu com o Sávio, como foi? Pois é, então... Vou criar aqui, vou partir pra Vera mesmo, pra esse jogo. E aí, pelo fato de eu ter vindo muito desse mundo da educação empreendedora, né? Na época eu montei uma empresa chamada Inspire, né? Inspire. Era eu e mais 2 sócios, e aí a gente desenvolvia soluções voltadas para o mercado, muito voltado para a parte de consultoria empresarial, planejamento empresarial, e também a gente acabou desenvolvendo outras soluções voltadas para a educação e para esse público de maneira geral, que envolvia a micro e pequena empresa, né? Sim. Posteriormente, a gente estava brincando sobre CNPJ, já estou no meu quinto CNPJ, né? Então, posteriormente, surgiu a oportunidade Isso aí ele está falando de CNPJ. Está escrito. Os que não foram CNPJ, por exemplo, a locadora lá, que ele fez lá na casa justamente. Faltou o CNPJ, o pai não deixou. Justamente, faltou esse e tem uns outros aí que não tiveram. Mas a gente brinca assim, mas é a partir dessas ideias que você chega, né? Porque a vida é isso, ninguém nasce grande, né? Ninguém nasce sabendo de tudo e vai evoluindo. Pois é. Então tu vai no quinto, né? Então nessa ocasião, tu quer falar o quê? De um por um? Eu quero saber qual a mescla, qual é o primeiro. Não, então a mescla foi a terceira, na verdade. Boa. Teve 2 Inspires, na verdade, entendi. Com o mesmo nome, só que com sócios diferentes. E aí depois surgiu a oportunidade de atrair pessoas com outras expertises e daí surgiu a mescla, né? Sim. Surgiu a mescla que, como o próprio nome já diz,
Vem muito desse conceito de pessoas com expertise diferentes, com vivências diferentes e com atuações diferentes no mercado, que se juntaram para promover o desenvolvimento de um modelo de negócio, de uma ideia de negócio, que foi a mescla, que é a mescla, né? Boa. Antes de você falar na mescla, eu queria fazer uma provocação aqui, bem interessante. Você fala em sociedade. Tem quem entenda que sociedade não tem futuro e tal, uns têm medo, outros não, obviamente, cada um tem seu ponto de vista. Na sua visão e na sua experiência, né, desse tempo, desde jovem, muito jovem que você vem respirando isso, né, se comprando brigas no bom sentido e levando essa mensagem, inspirando, até o nome da empresa bem provocativo também, Inspires, né? Inspire, né, de inspiração. Vale a pena ter sócio? Vale. Eu vejo que tem muito uma frase que fala muito, se você quiser ir mais rápido, vá sozinho, né? Mas se você quiser que tenha uma coisa duradoura, a longo prazo, vá junto com alguém, porque esse alguém vai poder contribuir nesse desenvolvimento, né? E eu vejo que o papel da sociedade vem muito nesse sentido, né? O que é que cada um tem de expertise, o que é que cada um tem de experiência que vai contribuir para o desenvolvimento daquela ideia, né? Não adianta ter duas pessoas gênias em um determinado assunto, que tem aquela determinada característica e que para o outro lado não vai contribuir, não vai se desenvolver, né? Então eu vejo que sociedade tem muito disso. Eu acho que tem que ter complementariedade de ideias, tem que ter complementariedade de competências também. E eu vejo que um ponto super importante também a gente tá muito na mesma página, né? Entendi. O que é que cada um quer para o negócio, o que é que cada um deseja e como é que cada um pode estar contribuindo para que esse negócio dê certo, né? Você tem um segredo para passar para a audiência aí? Como fazer para uma sociedade vingar sem que os sócios briguem? Difícil. Pois é. Mas eu sinceramente eu vejo que teste e erro. Entendi. Infelizmente, em alguns momentos, a gente pode fazer o máximo possível para que a gente minimize algumas dificuldades que tenha dentro de uma sociedade. Mas como a gente conversou aqui, só a prática ela vai dizer, vai dar esse direcionamento se isso vai dar certo ou não. E é muito importante a gente perceber também que o mundo dos negócios, eu vejo muito isso acontecer dentro do mundo da música, por exemplo, né? Sim. As participações especiais, as collabs existentes entre muitas vezes uma sociedade é um collab aí que vai durar por algum tempo, cada um vai se dar bem dentro daquele negócio ou não, né? Ou não. E posteriormente pode ser que esse negócio precise de uma reestruturação, precise que alguém vá para um outro caminho que talvez seja o caminho que melhor se encaixe para ela, e acho que a gente tem a maturidade de saber identificar o ciclo que está se iniciando para que outro aconteça, né? Então, acho que você falou a palavra mágica aí, a maturidade. Eu acho que a maturidade ela forma o que a gente chama de perfil, né? Sim. E que é preciso ter uma certa compatibilidade. Um dos grandes problemas eu acho que quando acontece uma sociedade que de cara tem coisas que já está na cara que são incompatíveis, né? Você falou aí da mesma página, né? De estarem na mesma página, compartilhar do mesmo objetivo, obviamente cada um sendo bom naquilo que for bom e se complementam, mas ter essa comungarem e a compatibilidade. Quando não tem, já começa meio, né? Verdade. E obviamente, mesmo com tudo isso, ainda tem as divergências. E aí, quando vem o que você falou a palavra, quando você tem a maturidade, a gente consegue superar muitas dificuldades naturais. Né? Que aí se pega uma pessoa que não está tão maduro ainda, tal. Então o primeiro vendaval que vier, né? Verdade. Primeira discordância, o cacete cobre. Verdade. Então hoje a gente percebe, hoje a percepção de uma nova montagem, de um novo negócio, ele sempre vai passar pelas experiências existentes anteriormente, né? Isso é natural. Cada vez mais o aprendizado ele gera isso, né? A maturidade, como você colocou, ela gera esse caminho aí. Então já entendi que o quinto CNPJ vem aí bombando. Não, já vai vir o sexto, né? Não, eu tô brincando. Acho que... Não, mas pode não ser agora, mas com certeza. Com certeza, vai existir mais um aí. Quem respira isso, né? Vai tendo, e assim, com o advento daquilo que daqui a pouco você vai tão bem falar, que é a tendência. Sim. Aí é que é mesmo.
Porque vai surgir negócios novos Uhum. e você estando nessa rota, ao descobrir, por que não mais um CNPJ? Sim. Por que não, né? Pois é. Mas vamos falar, eu terminei roubando a cena e fui para esse lado da sociedade, volto agora para o que você ia falar aí da sua investida, empreendendo com a Mescla. Isso. Não é o que é a Mescla, o que ela faz, Bacana. e aí Então, conta para nós, sabe? Hoje, depois de algum tempo, né, do processo de modelagem de negócio, hoje a Mescla se intitula como uma agência de tendências e inovação. Então, hoje a gente trabalha com esses dois conceitos, né, de trazer para o mundo empresarial o que é que existe de tendência dentro desses negócios, dentro do segmento de atuação, e também promover a inovação de uma maneira com que seja palpável para aquele empresário, né? Então, hoje o trabalho da Mescla é identificar os comportamentos existentes dentro dos mercados e trazer informação de qualidade que vá proporcionar para o empresário a melhor tomada de decisão, né? Então, um avanço, um negócio novo, uma ampliação. Um avanço, um negócio novo. A gente batendo papo aqui com a Karina, acho que foi a Karina Oiticica, foi tão interessante, muito boa também o papo com ela. E aí a gente, numa das conversas, ela falou que era bom que tivesse uma assinatura na padaria, assinatura de pão. Porque é um saco a gente chegar em casa, ainda tem que passar na padaria, tá? Então chegava lá e tal. Disse, rapaz, que ideia. Você falou agora em tendência, né? De repente, Karina, de repente chega a tua ideia aí, vai o Sábio fazer uma pesquisa, pode ter assinatura na padaria para comprar pão. Pois é, quem sabe? Quem sabe, né? A gente pensa nisso assim, eu estava até conversando com a minha esposa. Por exemplo, a Nespresso. A Nespresso hoje tem uma máquina e que ela tem um software, né? Sim. E que está conectado quando você vai caindo o estoque das cápsulas. Ela mesmo já pede. Uhum. Então chega na tua casa lá, já chega as cápsulas, porque você estabelece aí um limite, né? E tal. Então, assim, falando de tendência, né? Por isso que eu falei. Legal. Pois é. E a mescla? E justamente isso. Então a gente veio muito com esse objetivo. E o nosso ponto principal é levar isso para um micro e pequeno empresário, um médio empresário também, né? Porque a gente sabe que qual foi um dos motivadores que nos levaram a pensar levar isso para a micro e pequena empresa. As grandes empresas já têm estudos de tendência que são feitos por agências de tendências internacionais e eles acabam antecipando alguns comportamentos existentes dentro do mercado. Estava até falando aqui sobre a Coca-Cola, né? Então, a Coca-Cola, há pouco tempo atrás, há alguns anos atrás, na verdade, não é tão pouco tempo assim, ela percebeu que tinha alguma alteração no formato de consumo das pessoas em relação à busca por uma vida mais saudável. Foi o que ela fez. Começou a adquirir empresas no segmento de água, de sucos naturais, ou seja, ela identificando que existia uma tendência de comportamento de consumo, ela já passou a tomar decisões mais embasadas a partir desses estudos. Rapaz, incrível como esses estudos funcionam mesmo, porque tu imagina, aí vem o ponto contra, né? Por exemplo, da Coca, do refrigerante, que não é bom que tome por conta da saúde. Aí ela vai e lança o suco lá, né? Aí a criança ou alguém está tomando, não tomo Coca não, mas eu tomo aqui meu suco. Justamente. Ou seja, é um produto substitutivo. Substitutivo, né? Até a própria água, né? Como você colocou, né? Pois é. Eu até brinco bastante da história do Cristiano Ronaldo quando tirou a Coca e trouxe a água. A Coca-Cola estava ganhando dinheiro nas duas coisas. Do jeito estava ganhando. Aqui, se não colocar a Coca, vai ter uma água, mas a água aqui é de cash, né? Entendeu? A água aqui essa é diferenciada. Né? A Coca não está ganhando, não. Não, mas aí termina a Coca tendo a participação aqui, né? Também. Pois é. Incrível, né? O que é a tendência, né? Pois é. Então fica olhando, se não for por aqui, vai por ali. Então, por que não a micro e pequena empresa não poder ter acesso a esse tipo de informação e, consequentemente, ela tomar decisões mais antecipadas e mais direcionadas também, né? Então, isso foi o que nos provocou para que a gente pudesse se desenvolver como... A gente já tem mais de 120 projetos de tendências realizados e mais de quase 200 aí, juntando tendências e inovação. A mescla já tem mais de 120 projetos de tendências realizados nesses um pouco mais de 5 anos. Boa. E aí, tanto o mercado local, o mercado de Alagoas é o nosso principal mercado, mas a gente já tem atuação em outros estados, também. Pernambuco,
o lado do norte também, Sergipe agora, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, enfim. Boa, A gente tem buscado levar para esses mercados como uma micro e pequena empresa pode estar utilizando das tendências em benefício próprio, né? Então, muitos clientes nossos, eles gostam muito da parte final, que são os insights que são gerados a partir da tendência. Porque eu até brinco, né, que um dos maiores concorrentes nossos são aqueles sites que dizem 10 tendências no segmento Y. É isso mesmo. Então, muitas vezes o empresário ele acredita que aquilo vai resolver a vida dele. Só que o que a gente faz é a personalização daquilo. A gente identifica, de fato, faz sentido essas 10 tendências para o seu negócio, porque aí é onde a gente avalia quem é o público, com quem é que ele se relaciona, quem é que ele deseja ter no futuro como público também, quais são os objetivos da empresa a curto, médio e longo prazo. Então, isso tudo serve de base para que a gente possa utilizar como parâmetro para identificar as tendências e direcionar essa tendência para a vida daquele negócio, né? Porque uma tendência direcionada de maneira errada, ela pode provocar um estrago. Então, por isso que a gente sempre busca trazer essa tendência de maneira personalizada, como eu falei, de acordo com a realidade daquele negócio e, consequentemente, os insights que vão ser gerados vão também estar bem direcionados para aquele modelo de negócio que está atual. E, logicamente, a gente é muito provocador, né? A gente tem que provocar o empresário, ele sair de um patamar do A e dar um passo para o B e por aí vai. Então é o nosso papel dentro desse processo. E cada análise, cada estudo é personalizado, né? Porque cada empresa tem seu DNA. Tem seu DNA. Nenhum é igual. Nenhum é igual a outra. A gente também tem alguns estudos que a gente faz ou por demanda própria ou por contratação de algum outro negócio. Que aí são estudos mais de segmentos, né? Então, recentemente a gente fez um estudo, um projeto que a gente tem que é o Futuro dos Mercados, foi a edição de varejo, que aí foi em conjunto com a própria Elo e a Chama. Foram dois parceiros que a gente sempre, todo ano, a gente tem feito algo em conjunto. E a gente lançou esse agora há pouco. A gente também está lançando outros em conjunto com o Sebrae. O Sebrae nos contratou para fazer estudos de tendência para segmentos. Então, a gente já fez para o segmento de beleza, para o segmento de saúde, mercado pet a gente está fazendo agora também, para o de moda, enfim. Então, a gente nesse caso é um estudo voltado para o segmento. Isso mesmo, isso mesmo. E aí vão ser análises que vão poder impactar todas as empresas como um todo. Então, cada empresário vai identificar aquilo e vai enxergar, poxa, isso daqui faz sentido para mim ou não. E aí, logicamente, a ideia é que, a partir desses estudos, dessa primeira análise, ele possa nos procurar no sentido de identificar o que é que eu posso colocar em prática, né? O nosso trabalho dentro da Mescla, além de identificar as tendências, é dar um suporte para o empresário para que ele possa colocar aquilo em prática dentro do negócio. Não é só durante a pesquisa, é o pós-pesquisa também, onde ele vai dizer, né? Isso. Então, no sentido prático, a gente vê, tem alguém, um empresário tem uma clínica de estética. E ele quer fazer um estudo de saber o comportamento desse negócio dele daqui a 1 ano, 2, 3. Contrata a Mescla, você vai fazer um trabalho personalizado. Isso mesmo, um trabalho todo o negócio. E já tivemos casos de estar fazendo 3 estudos para empresas do mesmo segmento e serem estudos totalmente diferentes ao mesmo tempo, entendeu? Então, realmente, como eu disse, né, a visão do empresário ela conta muito quando a gente vai estudar vai fazer um estudo daquele segmento. Não tenha dúvida. Um detalhe interessante é que isso aí já tem que partir para o empresário de uma mente bem aberta. Sim. Né? Porque imagine que o camarada vai gastar, ou ele vai ter um investimento, a palavra certa é investimento, mas quando ele vai entender que aquilo é investimento? É verdade. Né? Porque é um negócio que ele vai estar identificando, diagnosticando para o futuro. Sim. Né? Muitos nem conseguem, pelo tamanho da visão, né? Nem conseguem investir para curar ou tratar dos problemas atuais, mas no futuro. Sim. Então, você há de convir que quem investe, quem faz investimento é quem realmente pensa grande. Isso. É um ponto super importante. Não adianta pensar em contratar um estudo como esse para ficar no mesmo, né? Para ficar no mesmo. E aí a gente tem muita empresa que realmente nos procura. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero já tenho aí consolidado meu mercado, já tenho uma participação de mercado
importante e eu quero verificar o que é que eu posso expandir ainda mais. Então, tem esse perfil de empresário que nos procura, tem também aquele perfil de empresário que já é inovador por natureza, ele não quer nem saber do momento que a empresa tá pensando. Não, ele já está pensando no próximo, qual é o outro patamar que ele está em busca dentro do negócio dele. Então, são dois públicos, aquele que está percebendo que a inovação não está acontecendo dentro do negócio e vai em busca da gente, e também aquele que já é inovador, que a pesquisa de tendência ele vai servir para embasamento de tomada de decisão. Então tem um caso muito legal de inclusive um amigo que veio da Conage, lá em Santa Catarina, ele tem um escritório de advocacia, ele nos procurou, acho que em 2019, e ele na época já tinha uma decisão tomada, já pensava em algo que envolvesse a saída da judicialização, né? Sim. E aí nos contratou. E hoje, 2 anos depois, aí quando voltei a ter contato com ele, ele disse, Sávio, hoje eu saí na época de 3 mil processos que eu tinha dentro do meu negócio, e hoje eu estou com 150 processos. E hoje eu estou ganhando muito mais dinheiro do que eu ganhava na época. Ou seja, ele tinha muito mais processos dentro de casa e ganhava menos do que hoje quando tem justamente. Processo. Logicamente não é um... E aí eles contrataram a pesquisa de tendência para verificar se fazia sentido mesmo ir para o mundo do caminho mais do digital, para onde o caminho da advocacia estava indo. E aí foi um dos pontos que eles verificaram que o processo de sair da judicialização seria um caminho super importante. Aproveitou a parte da LGPD, né, que é um ponto sensível para todos os negócios. Sim. E hoje eu vejo ele super feliz dentro do negócio dele, com a estrutura dentro do negócio totalmente diferente, e os amigos que diziam para ele anteriormente, rapaz, você é louco de estar fazendo um negócio desse, vai quebrar, e logicamente é uma tomada de decisão super importante. Imagina, a gente... Séria, né? Seríssima, né? Então hoje eles acabaram focando em um modelo de negócio que faz muito mais sentido para a vida dele enquanto empreendedor, que advogado também é empreendedor, sim. E enquanto profissional, né, da área da advocacia, da área jurídica também. Então, foi a Mescla que fez que fez esse estudo. Boa. E deu todo esse embasamento para ele. Então, o estudo de tendência ele serve tanto para ser um direcionador, né, de qual caminho eu seguir, mas também de dar esse embasamento se aquele caminho que eu vou seguir realmente faz sentido ou não. Sávio, e nesse caso seria mais para ser pessoa jurídica, empresas maiores, tal, um profissional, por exemplo, eu sou um médico, como você falou até do advogado, né? Sim, sim. A Mescla também faz também faz. A gente tem feito o maior número, de fato, são empresas, e aí vai desde, a gente atende médias empresas também, locais. Mas a gente também atende o empresário individual, o MEI também. Entendi. É normal acontecer e é isso que a gente fala bastante, né? A tendência ela pode ser aplicada para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de profissão. E aí a gente tem que saber aproveitar esses benefícios aí. Sávio, a Mescla não é uma ferramenta, um trabalho como esse. Você usa uma ferramenta específica, um somatório de pesquisas para poder chegar à conclusão. Você imagina que, a priori, eu estou falando aqui do lado de cá, que eu não vivencio isso, eu não respiro isso, tal. A gente tem apenas noções, até como na condição de professor, a gente já deu aula há um tempo, e montamos e quebramos negócios também, mas isso é um trabalho que termina sendo muito sério, né? Porque você no final vai ter lá um diagnóstico de assim, teu negócio tá legal, então teu negócio tende a ir para aquela direção ou para aquela outra direção. E termina sendo uma informação relevante. Demais. Uma coisa que a gente fala bastante que, logicamente, é que tomada de decisão sempre cabe ao empresário, né? Sim. O nosso papel é fazer esse direcionamento, fazer esses encaminhamentos e provocar no empresário não só a tomada de decisão, mas implantar essa decisão. Né? Decide e depois executa. Por isso que a gente tem um processo de insights, de ações que a gente provoca para o empresário ele poder executar dentro do negócio. Um outro ponto que eu acho que é importante, a gente sempre dá um direcionamento, se aquela tendência
é algo que já está acontecendo dentro do mercado, ou seja, você tem que agir agora, você tem que promover a inovação de imediato, porque os concorrentes ou alguém já vai colocar aqui dentro do mercado, ou já está, né, rodando por aí. Sim. E também aquelas tendências até um horizonte de 5 anos, que a gente precisa estruturar uma estratégia, né? A gente tem que pensar nela, e aquelas outras tendências de 10 anos, que são macro tendências, que a gente tem que estar de olho, a gente tem que estar percebendo, e de algum modo ficar atento a ela constantemente para a gente verificar, poxa, já está aparecendo aqui de uma maneira mais concreta, faz sentido a gente colocar em prática agora, ou a gente espera um pouquinho mais, né? Nem toda tendência ela vai ser aplicável para aquele momento. Né? Então, isso também a gente dá esse direcionamento. Vamos lá. Então, em matéria de espaço de tempo, espaço temporal, geralmente você usa 5, 10 anos, esse espaço... 2, 5, 10. 2, 5, 10. Boa, justamente. Ou seja, coisas que são para agora, a gente precisa fazer acontecer. Sim. Já tem gente que está executando, já tem outros mercados que deu certo, então a gente precisa perceber isso. E também os outros dois horizontes, né, que são ideias a médio e longo prazo que precisam também estar de olho para que a coisa evolua. O que aconteceu no período de pandemia? A pandemia antecipou. Grande pergunta. Né? Eu ia fazer, inclusive, um grande ponto. O período de pandemia, ela deu um reboliço. Deu um reboliço total. Né? Então, ações, né, tendências que já era tendência, mas para ela ser colocada em prática ia demorar algum tempo. A gente percebeu que... Por exemplo, aulas modelo híbrido, que com certeza. Depois, aula home office. Home demais. O próprio processo de que as pessoas tiveram mais acesso. Então, idosos, o único contato que tinha com os netos tinha que ser pelo aplicativo, né? Pelo WhatsApp ou por outra ferramenta. Então, imagina o que isso provocou na vida. A telemedicina, por exemplo, né? Que sempre foi um dilema, sempre foi uma problemática. Hoje... Até começo desse ano eu tive Covid e o meu contato foi telemedicina. Não precisei ir para um hospital ou para um ambulatório para poder ser atendido. A telemedicina me ajudou naquele momento. Então, imagina a quantidade de outras coisas que aconteceram nesse período de pandemia que acabou influenciando com que a gente tivesse acesso a determinadas a gente fala de sinais. Os sinais que acontecem e, consequentemente, os sinais que acontecem, eles vão... Ou seja, algumas mudanças a mescla não precisou nem fazer, né? A mescla nem atuou. O Covid é um momento... Sim. Pois e teve um ponto super relevante, né? Que a própria questão da Covid, já existiam estudos nos próprios Estados Unidos, ele já identificava há anos atrás que até agora, 2022, nessa década, nesse início de década, a gente teria alguma pandemia que iria influenciar diretamente a vida das pessoas. Já existia um estudo que identificava isso em decorrência desses processos todos que a gente acabou tendo que começar a lidar, né? Teve que reaprender. Então, um outro exemplo aí, o home office, né? Eu estava falando com você aqui, que a mescla toda foi para o home office e continua, né? Então, é um processo que, se a gente fosse analisar, talvez a gente não tivesse tomado essa decisão sem a pandemia. Talvez né? Tomasse mais na frente. Mais na frente, eu tomasse mais na frente. Imagine, isso acabou contribuindo na melhoria de relacionamento, na possibilidade de a gente contratar pessoas de outros locais também. Então, a gente já chegou a ter estagiário em Delmiro Gouveia, a ter estagiário também... em União dos Palmares, por exemplo, pesquisadores das mais diversas. Hoje a gente tem pesquisadores em Sergipe, na França também, Santa Catarina, Paraná, enfim, então pessoas que foram formadas pela mescla e que estão aí no mundo fazendo serviço em conjunto com a gente. Uma curiosidade, sabe? Esse trabalho que a mescla faz é um trabalho assim bem inovador, né? Porque assim, se você olhar direitinho, quem é que por conta própria falar até da mentalidade do empresariado alagoano, sem querer desmerecer, obviamente, que é como você bem colocou, nos outros lugares também tem seus problemas, mas um empresário, para ele ter a mente aberta, dizer assim, não, eu vou contratar uma empresa para fazer um estudo de tendência para mim. Ele tem que ter um insight bem legal.
Você tem algum trabalho que desperte, que implante, que fomente essa ideia, provoque para que o cara assim, não, eu acho que eu preciso. E se eu preciso, quem eu vou procurar? Existe isso no mercado? Porque, para ser sério, com toda a minha conexão aqui no estado, eu não conhecia. Bacana. Inclusive, muito bom, muito bem bacana você dizer isso. Que é interessante. Eu não tinha ouvido falar que em Alagoas tivesse alguém aqui. E coincidência ou não, se coincidência uma coincidência muito boa, alguns nomes importantes aqui do estado falou bem do seu trabalho, Sim. falou bem do seu nome, falou bem da mescla. Procura o Sávio, tal. E eu fiquei muito feliz. Aí a minha pergunta é, você tem um trabalho que antecipa, que fomenta, que mostra, que desperte essa curiosidade do empresariado, se preocupar com isso e buscar essa solução, buscar esse trabalho? Legal. Desde o ano passado, ano 2020, na verdade, a gente fez um projeto chamado Alagoas para o Futuro, que foi um estudo que a gente fez uma análise nos segmentos de economia, saúde, gestão pública, educação e empreendedorismo. Então a gente analisou isso tudo pensando em Alagoas. O que é que existia de tendência que Alagoas poderia proporcionar? Então esse daí foi um estudo gratuito que a gente ofereceu para o mercado e a gente pensou em 3 públicos diferentes. A gestão pública, naturalmente, o empresariado e o terceiro setor também. Então, a gente fez um estudo que promoveu essa discussão nessas temáticas, nesses temas, para esses 3 tipos de público. Então, um dos pontos que a gente tem feito bastante são esses estudos gratuitos aí para o mercado. Né? Então, Alagoas para o Futuro foi um desse. Ano passado, a gente fez esse estudo para o mercado do varejo. Se a gente quiser ter acesso a esse Alagoas para o Futuro, esse estudo está disponível. Está disponível, alagoasprofuturo.com.br, pode entrar lá, pode entrar também na mescla.co, também está disponível no Instagram. Que bom. Atenção empresário, atenção você empreendedor que quer investir, que já investiu, que quer crescer, que tem uma visão. Uma informação importante aqui, trazida pelo Sávio da Mescla, é que você pode ir lá, Alagoas para o Futuro. alagoasprofuturo.com.br. E você vai lá ver, tipo um cenário que você onde você pode direcionar o seu investimento. Tá? Isso mesmo. Pensando em Alagoas, a gente fez essa provocação para os empresários, gestores públicos e o terceiro setor. Também teve o futuro dos mercados, como eu falei, né, que foi para o segmento de varejo. Sim. E também a gente tem feito alguns eventos. Por exemplo, a gente teve recentemente minha sócia Renata Mendonça, que também eu acho que é muito bacana depois dar uma conversada com ela para essa temática também. A gente fez esteve no evento da Brasel recentemente, né? Então foi bem bacana. A gente levou a temática de tendências para alimentação fora do lar. Então a gente percebe que palestras também, eventos é um outro momento. A gente já esteve no Tracto Market Show também, em ações do próprio Sebrae, que é um parceiro gigantesco nosso, em levar esse mundo das tendências para o mercado. E também a gente sempre está promovendo também questões no digital, né? A gente lives, algumas provocações também feitas nas nossas redes sociais. Então lá no mescla.co também pode ter acesso ao nosso blog. Toda semana tem um novo assunto a ser colocado lá sobre as tendências do mercado. Esse é o caminho que a gente tem levado aí para levar a temática de tendências para esse mercado, para os empresários. Aí, vê só, o que tem disponível é uma provocação geral, né? A tendência de mercado. E o que você também pode fazer é um trabalho direcionado. Né? Então, mesmo. Por exemplo, eu fui lá no Alagoas para o Futuro, descobri lá, tem aqui um negócio interessante. Por exemplo, tecnologia, comunicação, podcast. Se quiser se aprofundar, aí procura a gente, porque aí a gente vai contextualizar ainda mais aquela tendência forma pontual, direcionada e personalizada para aquele negócio. Isso daí é o que faz com que a gente veja, né, essas mudanças que estão acontecendo. Porque o nosso principal objetivo é que a gente não entregue um documento que o empresário vai deixar lá guardado. Pelo contrário, a gente espera e quer. Por isso que a gente leva muito essa ideia dos insights, a provocação que a gente faz no final para que ele implemente aquilo, né? Então, nosso objetivo de fato é a implementação das tendências. Que quando o cara implementa, quando o empresário implementa, ele vai estar saindo na frente da concorrência, vai estar promovendo
trazendo as necessidades, né? Trazendo soluções a partir das necessidades que os clientes dele possuem. É porque é interessante, toda a ideia, até ela ser posta em prática, é aquela história, tem que ter alguém, né? Dentro daquele projeto, aquela ideia que você falou do projeto Pontapé, né? Sempre tem alguém, né? Tem que ter alguém. Toda grande ideia precisa de um dele. De um dele, né? De um pontapé. Depois de feito, aí aparece sempre o pai da criança, né? É normal, né? Agora, até que seja feito, até aí o estudo, o que se passou para se identificar as necessidades e tal. Às vezes alguém não quer pagar o preço. Quando chega no final da ideia... Pois é. Quantos negócios a gente percebe que o cara pensou muito na estrutura física, pensou em como se comunicar no ponto da loja, no aspecto físico, enquanto que faltou conversar com o cliente, validar a ideia, conversar com os seus usuários para identificar se talvez a ideia dele faça sentido, mas talvez a forma como ele gere aquela ideia e leve e transforme aquele modelo de negócio viável, infelizmente ele vai sofrer bastante e consequentemente vai ter gerado um caixa gigantesco no negócio que provavelmente teria um sentido diferente se tivesse feito algo do tipo. Eu vou fazer uma pergunta que talvez quem esteja assistindo a gente queira fazer. E se tivesse aqui, ia perguntar para ele, e de repente pergunta lá no nosso comentário. Você deve se inscrever lá no canal, viu? The Cast Podcast lá e no YouTube. E seguir a gente. E até fazer seus comentários, perguntar. De repente o Sávio depois também responde, né? Mas vamos lá. Se alguém tivesse aqui e perguntar, Sávio, para eu fazer uma pesquisa de tendência no meu negócio, isso é muito caro, é impossível gastar, porque de repente se assombra, né? Como é um negócio novo, assim, para alguém. Sim. Aí qual é a resposta que o Sávio daria? Então, nosso estudo, nosso trabalho, a gente pensou justamente em todos os públicos, né? Desde um MEI, como eu falei para você, até uma possível grande empresa que venha a nos contratar. Então, a gente tem alguns parâmetros de formação, né? Então, tem estudos que a gente analisa a partir de 5 tendências e tem estudos até 15, por exemplo. Então, de fato, a pesquisa de tendência é muito viável para o negócio. Entendi. E eu acho que a grande vantagem de um trabalho como esse é que de um insight ali que foi gerado, diante de tendência identificada, o valor o ganho financeiro que você vai ter vai ser muito maior do que um estudo desse que foi o valor que foi despendido de um estudo. Então, eu vejo que uma pesquisa de tendência realmente é um investimento e é uma forma de você realmente se diferenciar dentro do mercado. Mundo, não assusta, não assusta e tem condições de parcelamento, tem possibilidade de subsídio também, enfim. Então, realmente é algo possível, é algo viável. E o Sebrae é um grande parceiro para que a gente pudesse promover esse processo, né? Muito bom. Então você é empresário, empreendedor, visionário, que queira estudar a tendência do seu negócio, pode procurar a mescla através do Sávio Carnaúba e até da sua sócia e tal. Isso. Enfim. Só procurar lá mescla.co no Instagram. Mescla.co. Tá lá. E você pode fazer um estudo personalizado. Isso faz parte de uma visão de mundo, né? Isso. A pessoa alarga a sua visão de mundo para que o seu negócio possa continuar vivo, né? De repente, né? E até crescer. Pois é. Mas Sávio, eu queria, assim, esse tema tendência é um tema bem interessante, né? Você a gente já caminhou aqui um pouquinho por vários pontos, mas eu queria ouvir de você mais um pouco sobre essa história da tendência. É uma coisa que me interessa, eu acho que interessa qualquer pessoa que está vivendo esse momento do Brasil, vivendo esse momento do mundo, com tanta mudança. Eu estou lendo um livro que é até indicado pelo Vinícius Lage, né? O Fim do Poder, de Moisés Naim. É tão interessante e fala todo esse movimento de mudança do poder, novos bilionários vindo, né? Surgindo no Brasil, por exemplo. Quando você fala no mundo, quem já foi tão forte deixando de ser, surgindo os novos plays, enfim, essa ebulição de mudança, né? Que se resume na tendência. Sim. Nesse caso, Sávio, se você fosse dar um conselho aqui para um empreendedor ou empresário novo, que conselho você daria para que ele se despertasse mais ainda com relação às tendências dos negócios no Brasil? Legal. Então, eu vejo que o primeiro ponto vem muito da mentalidade, né? A mentalidade empresarial, ela requer que o empresário ele sempre fique
pensando qual é o próximo negócio, a próxima ideia que eu possa até gerar dentro da minha própria empresa. Então, estar aberto para novas possibilidades dentro do negócio, eu acho que é o primeiro fator para que a gente possa pensar nas tendências. Não adianta pensar nas tendências se a gente está pensando no modelo antigo. Em situações anteriores até o nosso próprio. É o que fala muito hoje de mindset, né? Isso. Você mudar, então gostei da sua largada. Primeiro ponto eu vejo que é estar aberto para novas mentalidades e novas formas de ver o mundo, de enxergar o mundo mesmo, né? Que está tendo uma evolução que muitas vezes é difícil a gente contextualizar tão rapidamente, né? Porque uma coisa surgiu agora, daqui a pouco já está aparecendo uma nova realidade, e isso de fato nos provoca sempre estar aberto para outras mentalidades, para uma nova mentalidade, né? Para um outro processo. É interessante isso que você está dizendo. Eu estava ouvindo essa semana o Leandro Carnal numa palestra dele, e ele falando uma coisa bem interessante, né? Diz que se alguém dormisse no século XVIII, né, em 1807, e acordasse em 1907, 100 anos depois, ele dormindo, ele não ia ver tanta diferença do mundo, né? Acordava, ainda tem a linguagem ainda era meio que parecida, pouca coisa mudou, então. Mas se ele dormisse nos anos 90 e acordasse agora, e olha que a gente tá nessa geração aí, ele ia acordar e ele ia ficar meio perdido, quase não se comunicava, né? Ele acordasse, a primeira coisa que ele dissesse, passa um WhatsApp para mim, ele disse, como assim? Eu não sei o que é isso, né? E aí ele saiu citando vários exemplos de mudanças do quão rápido está sendo, né? Sim. E aí eu acho que você falando muito bem essa história da mentalidade, porque muda demais. Sim. Eu tenho dito isso até mais de uma vez, sempre. Eu faço 50 anos agora e acompanhei o mercado de trabalho, toda essa transição do final dos anos 80 até hoje. Então, por exemplo, eu sou da época em que disseram ainda que vinha um telefone que a gente ia andar com ele no bolso e falar sem fio. Quando me disseram isso, eu achei isso um absurdo. Como assim, né? Vai ter um telefone, eu acostumado com PABX, Sim. E eu disse, vai ter um telefone, e tá aí a gente andando com o telefone no bolso, que na verdade não é nem mais telefone só, né? Aqui realmente de vez em quando a gente liga por aí. De vez em quando a gente faz isso. A gente se conheceu, se falou, acertamos tudo e não ligou. Ele não ligou, justamente. E o Sávio mandou uma mensagem para mim, eu mandei para ele e tal. Justamente. Incrível isso, né? Pois então, é um exemplo do que veio, tantas outras coisas. Eu sempre cito um exemplo bem diferente, que é o do Telex. E aí eu sei que o Sávio também não viu o Telex, né? Eu fui operador de Telex, para ter uma ideia. Eu vi o Telex indo para o museu. Né? E depois veio para o fax. Eu acho que o fax você já deve ter visto, sim, né? Sim, tal, sim. E você é muito jovem, né? Então. Pois é. Então eu vejo. Realmente, imagine esse cara que, como você falou, né? Imagine ele tá verificando hoje como é que o mundo tá, vai ter um processo de surpresa gigantesca, né? Um choque gigantesco em relação a isso. Então, eu vejo que o primeiro ponto realmente é essa mentalidade. Esse cara vai estar aberto para esse novo mundo que surgiu nesse período que ele esteve dormindo. Então, acho que é o primeiro ponto. Outro processo que eu vejo que é fundamental é a gente sempre estar de olho nas oportunidades em relação a o que é que os novos usuários, o que é que os nossos usuários estão fazendo, quais são de fato, identificar tendências. Eu acho que o segundo ponto é isso, eu tenho a mente aberta, e aí eu tenho que estar sempre de olho. E analisar tendências é ser caçador de tendência. A todo momento estar verificando, aquilo de fato é algo que é uma tendência, ou é uma moda, é um modismo, né? É algo que é passageiro, que eu posso até ganhar dinheiro com aquilo durante um determinado tempo, mas eu sei que ele vai ter seu tempo, o tempo dele vai ser escasso. Então, acho que o segundo ponto é isso, ser caçador de tendências e passar a identificar, diferenciar uma coisa da outra. E eu acho que o terceiro ponto, que é fundamental, é a gente ter o poder de executar bem. Eu acho que a execução é fundamental para esse novo mundo. E quando a gente fala desse processo de execução, a digital está vindo aí forte, né? Então a gente tem que ter pessoas vinculadas ao digital. É uma coisa que eu até brinco bastante. Brinco não, isso daqui para mim é uma realidade, na verdade. Sim. Eu sou administrador e muitas vezes o que eu vejo é o surgimento de novos cursos de administração. E eu brinco, né, que deveria surgir novos cursos no mundo da tecnologia, né? Porque
o mercado de trabalho está direcionando para isso. A turma da tecnologia, muitas vezes, eles nem se formam, né? Muitas vezes eles nem precisam de um título para ganhar dinheiro, né? Então, muitos deles muitas vezes a universidade está muito longe daquela realidade que ele já tem, né, no dia a dia deles. A demanda para a tecnologia é muito grande. A demanda para a tecnologia é gigantesca. Então, a execução é super importante. Eu tenho uma frase, alguém falou aí que eu gostei pra caramba, é que eu tenho que ficar de olho, eu tenho que ser a primeira pessoa para matar meu negócio. Como é que eu posso matar meu negócio? Entendi. Né? Porque a partir do momento que eu mato meu negócio, eu vou ter sendo o primeiro. Essa aí merece um corte, viu? Explica aí, sabe, pra gente. O que é que o empreendedor, o que é que o dono do negócio também tem que ter? A gente tem que pensar como a gente pode matar nosso negócio. Então, esse é o principal ponto. Como matar nosso negócio. Interessante que é verdade isso, porque se você não tiver atento, vai ter um que vai descobrir e vem e mata, né? Justamente. Então, eu penso... Concorrente que está aqui concorrente. Lado. Então, por exemplo, hoje a Toyota, já tem estudo de a Toyota que está produzindo a água surgindo do próprio carro. Então, o próprio carro já está produzindo a água para consumo, de fato. Então, assim, um negócio desse pode influenciar um mercado totalmente, que não tem relação nenhuma com o mercado do automotivo, por exemplo. Então, a gente sempre tem que estar pensando o que é que vai afetar meu negócio, o que é que está acontecendo que vai afetar meu negócio, e colocar isso em prática, né? E colocar isso dentro... não adianta eu saber o que é que vai matar meu negócio se eu não tentar o máximo possível chegar mais próximo daquilo, né? Então, eu vejo que isso é fundamental, a gente tem sempre que estar procurando fazer essas identificações das mudanças e colocá-las em prática. Eu gravei bem, viu, Sávio? Você falou de 3 aí, né? Primeiro, o mindset, a mentalidade. Isso. Segundo, você realmente ser um caçador de tendência, né? Tá aberto, querer ficar de olho, isso, buscando aparecer uma. E terceiro, você ter uma capacidade de execução. Porque se você tem a mente fechada, travou. Já largou, já travou. Você já começa a ter dias contados, né? Se você também tem a mente aberta, mas está despercebido, o que está passando, seu concorrente, que alguém está vendo ali, está botando para frente. Se você também não conseguir colocar em prática, já era. Porque você sabe, você tem a mente aberta, você descobriu, mas você não põe em prática. Pois é. Acabou. Muito boa, eu gostei muito. Parabéns aí pela essa forma de você fechar o pensamento, que eu acredito que ficou claro para todo mundo. Legal, que bom, que muito bom. Muito bom. Mas sabe, você que tem respirado esse negócio aí ao longo do tempo, se você fosse revelar também para a gente aqui, tipo assim, uma luz de o que é que está em alta aí, o que é que tem de tendência, né? Imagine que se eu tivesse assistindo esse episódio, Tom, eu estava lá assim olhando, rapaz, esse cara vai dizer alguma coisa que eu quero montar. Eu tenho 500 mil contos, 500 mil reais guardado e quero investir no negócio. Isso é uma suposição, viu, gente? De repente alguém vai chegar. Eu tenho 500 mil reais guardado e quero montar um negócio. Procurei o Sávio e digo, Sávio, eu tenho esse dinheiro aqui, não sei em que investir. O que é que o Sávio diria? Pronto. Show de bola, perfeita pergunta. E aí a primeira provocação que eu trago é o seguinte: não adianta a gente ter o dinheiro se a gente não tem um mínimo de relação com aquele tipo de negócio, né? Por que eu falo isso? Logicamente, a não ser que você vai investir até não, eu não quero perder meus 500 mil. Não, se vire, me dá a resposta, mas eu quero gastar. Até no investimento de uma ação, por exemplo, que teoricamente é uma relação totalmente comercial, a gente tem que conhecer o mínimo necessário daquele segmento. Eu não vou investir em uma empresa de energia solar, por exemplo, sei que é um mercado que está crescendo pra caramba, se eu não conheço um pouco, um pingo daquele negócio, né? Então, inclusive, eu já cometi esse erro em um momento da minha vida e eu gosto de conversar com gente que empreendeu e que já quebrou a cara assim, porque o cara tem mais experiência. O cara que só tem história bonita para contar pois é. Porque ele pensa que todo mundo vai ficar, né? Justamente. Que, aliás, eu estou dizendo isso, mas não sei quem foi esse que cresceu e nunca quebrou a cara. Coisa, né? Pois é. Mas e aí, vamos lá, vou gastar meus 500 mil com Pois quê? é. Então, primeiro tem que ser algo que você se identifique, que você conheça, ou então que você estudou tanto que... Beleza. Pronto, eu só estou vendo ali dinheiro. Entendi. Faz parte do processo. Você quer ter o retorno, ok, mas vamos dar uma estudada sobre aquele
sobre aquele projeto. Então, por que eu estou falando isso inicialmente? Porque eu estou vendo aí que a tecnologia vai vir pegando forte e tal, mas se eu não conhecer o mínimo necessário daquilo, mesmo que eu não vai executar, mas eu preciso ter um nível de debate com as pessoas que estão diretamente envolvidas com aquele formato, né, de negócio. Pelo menos ter uma grande noção aí, né, respirar um pouco, né, entender. E outro ponto é que eu vejo que todos os segmentos a gente tem situações que vão gerar dinheiro. Eu acho que todo segmento vai existir uma mina de ouro em algum segmento aí. Entendi. Então, qualquer segmento que você atue vai ter uma mina de ouro. Seria difícil eu trazer aqui uma única pontuação. Mas, logicamente, tem situações que são tendências globais aí que vão influenciar a nossa vida. A tecnologia, né? O processo da tecnologia é uma coisa que veio para ficar e a tendência é cada vez mais isso ser um processo desenvolvido por pessoas que cada vez mais têm conhecimento sobre esse assunto e já estão ganhando muito dinheiro com isso, né? A tecnologia é um ponto... A gente sempre tem que pensar em algo que de alguma forma interaja com o mundo da tecnologia, né? Então, eu posso ter uma pousada no interior, numa pousada de charme em Mar Vermelho, por exemplo, uma coisa totalmente personalizada, uma coisa totalmente intuitiva, né? Bem fechadinha, mas eu preciso estar no digital para que a venda pudesse estar acontecendo. Um outro ponto que eu vejo que veio para ficar e as pessoas estão buscando por uma vida mais saudável, as pessoas estão buscando por uma vida que elas façam sentido para ela muitas vezes. Principalmente depois da pandemia, né? Pois é, justamente. A pandemia contribuiu bastante por isso, então as pessoas estão em busca de como eu posso me alimentar melhor, mas como essa alimentação pode trazer melhores resultados para mim no meu físico, para a melhoria da minha mente, para a melhoria da minha parte física de uma maneira geral. Então as pessoas estão em busca dessa vida mais saudável, ou até aqueles que estão um pouco longe dessa realidade, mas de alguma forma eles estão percebendo que isso de alguma forma vai impactar na vida dele, né, na saúde dele como um todo. E um outro ponto que eu gostaria de citar é a parte da sustentabilidade. E não trazendo a sustentabilidade apenas para o lado ambiental, né, mas trazendo para o lado econômico, trazendo para o lado social também. Então, pegar esses três tripés da sustentabilidade é algo que a gente precisa estar de olho aí. Vou querer investir em negócios que tenham relação com isso, né? É bem importante a gente estar percebendo essas alterações. Se eu não estiver enganado, a minha conclusão é que se esses 500 mil tivesse na mão do Sávio, ele ia colocar uma empresa de tecnologia ou uma pousada de luxo em Mar Vermelho. Eu já deduzi, né? Assim, isso é por dedução. Se bem que vem o sexto CNPJ, de repente é isso mesmo. Aí que ele vai vir, quem sabe, né? Brincadeira, sabe? É mais uma provocação. Mas eu digo o que você quer dizer é que assim, não tem uma receita de bolo, não né? Tem, você chegar e dizer assim, não, pega seus 500 mil e guarde e invista nisso aqui. Acho que esse primeiro ponto que você colocou tem tudo a ver, que é assim, é a identificação de quem vai investir com o que ele quer investir. Isso mesmo. Então, se eu não tenho habilidade, eu não gosto, por exemplo, tem ainda, por incrível que pareça, gente nesse mundo moderno que não quer usar o WhatsApp. Sim. Ele não gosta de tecnologia, não quer saber e tal. E tem até condição, é uma pessoa até inteligente, eu estou aqui falando porque eu estou lembrando do nome. E então, mas ele não quer, ele não gosta, é meio avesso e tal, e assim, tem condição. Aí, por exemplo, essa pessoa não ia pegar esse dinheiro e gastar em tecnologia. Né? Difícil. Pouco provável, né? Porque imagine que ele teria que estar usando. Como é que ele ia usar? Que não gosta. Então, de repente, ele encontrasse outra coisa aí. Justamente. Então, um negócio mais tradicional. É bem peculiar. Cada um, de fato, vai entender, vai se perceber, né, em cada um desses negócios. E eu trouxe esses 3 pontos aí. Boa. A tecnologia, a sustentabilidade e também a saúde, né? A saúde para a vida das pessoas, como 3 pontos que vão estar relacionados em diversos ambientes. Por exemplo, saúde. Saúde a busca por uma qualidade de vida melhor vai influenciar na alimentação, vai influenciar na medicina, vai influenciar
na busca por exercícios físicos, né? Então, todo o lado de academia, o mercado de academia, o mercado de profissionais da educação física, isso tudo vai influenciar. Ou seja, são tecnologia do mesmo modo. A tecnologia ela vai transversal, né? Todos os segmentos de alguma forma interagem com esse mundo da tecnologia, né? Muito bom. O Sávio, ele é um cara otimista? Sou otimista, eu acredito que, apesar das dificuldades do mundo, não, a gente muitas vezes ficava, não, porque o Brasil e tal, se a gente for analisar, hoje todo mundo está com algum problema, né? A pandemia não nos deixou relaxar em nenhum país, né? Então, a pandemia influenciou, mas a gente está passando por uma situação bem delicada atualmente, né? A guerra Ucrânia e Rússia afeta todo mundo, mas eu acredito sim que o mundo tem coisas boas aí para a gente aprender. E fé, sabe, tem? Tenho sempre minha família sempre foi muito católica, né? Tive atuação na Renovação Carismática, então fui tocador e cantador em Renovação Carismática. Hoje não pratico diretamente a religião católica, mas a espiritualidade é algo que eu sempre provoco e busco dentro da minha vida. E sem ser esse mundo de inovação, de empreendedorismo e tal, o que é que o Sávio faz, assim, como hobby nas horas vagas? Assim, curiosidade. Ultimamente, meu hobby está sendo me enfiar dentro do mato e ficar lá descansando durante os finais de semana. Então, uma descoberta do homem da tecnologia, que é rural. Tem um lado rural dele aí. Mas uma coisa que eu sempre gostei é a música, né? A música é algo que sempre... Então, a pandemia me fez voltar. Toco violão. Agora sou aquele que tem que ter a cifra lá para. Mas já eu tenho uma partezinha que é show. Tem um negóciozinho, só música que todo mundo gosta. Mas também eu tenho as minhas músicas que só eu vou. Só minhas preferências. E canta também. Canto, gosto de mexer muito com esse negócio. Tem uma tendência de um negócio novo aqui na sala. O Tom é cantor. Opa, coisa boa. Eu posso ser empresário de vocês dois. Boa. Depois de terminar aqui o episódio, gente, vocês vão se reunir aí. Querem fazer um investimento, a tendência é boa. Boa. Brincadeiras à parte. Mas Sávio, muito legal aí a nossa conversa. Eu exploraria muito mais aí sobre esse tema de tendência. Eu acredito que você pode até, falando em profissões, por exemplo, antes da gente caminhar para a reta final, você hoje, na sua visão, nesses seus estudos, você vê uma mudança muito forte em eliminação, ou seja, deixar de existir algumas profissões e vindo umas profissões novas e tal. O que você nos diria nesse aspecto aí, para quem está nos ouvindo e que realmente sempre foi empregado, sempre teve naquela mesma profissão e tal? Quais que poderiam deixar de existir nos próximos tempos, nos próximos dias, e as novas que chegam? Beleza. Então, primeiro ponto profissões que envolvam o lado operacional, a gente tem que estar muito de olho. Então, eu lido muito com coisas que a tecnologia já está substituindo, eu tenho que estar de olho como eu aproveito a tecnologia para me beneficiar com aquilo, né? Então, acho que o primeiro ponto é isso, e aí vai desde... a gente já está falando aí de carros autônomos, né? Então, quanto isso pode influenciar na vida de motoristas tradicionais ou os próprios motoristas de aplicativo, quanto isso pode influenciar num futuro a vida desse público. Então, tudo aquilo que envolve situações, profissões que envolvam operacional, a gente tem que estar de olho, porque vai influenciar. Existia os datilógrafos, né? Não, você tocou no ponto. Eu fui um exímio datilógrafo naquela época. Eu fui operador de telex, fui datilógrafo. Eu vi, aí sim, no sentido prático, eu vi, por exemplo, muita gente que tinha carteira assinada lá como digitador. O cara trabalhava numa empresa, ele era digitador. Foi, e faz tempo. Eu estou falando até de uma coisa bem... já arcaica, digamos assim. Mas deixou de existir, o telex deixou de existir, cobrador de ônibus não existe mais. Pouquíssimos locais, né? que ainda tem. O interessante falar isso é o quanto algumas tecnologias, para que elas aconteçam, ou mudanças que aconteçam, existe tecnologia aí para um bocado de coisa, né? Mas só que a política influencia, né? Então imagine quanto tempo demorou para que
os cobradores de ônibus deixassem de existir, né? A profissão de cobrador ainda existe, na verdade, né? Mas que está cada vez menor. A profissão em si do cobrador de ônibus demorou bastante para que pudesse ser colocado para frente, porque existia uma série de conflitos envolvendo aquele segmento. Em relação a profissões que vão surgir, é bem... O metaverso aí tá vindo. É uma pergunta que eu ia fazer. A sua visão com relação ao metaverso. Pois o metaverso ele vai influenciar todos os segmentos. Desde a arquitetura ele vai influenciar. Então, vai influenciar no mundo dos games. Enfim, então a gente tem que estar... Construção civil tem influenciador digital aí que está utilizando o Minecraft para poder montar sua própria casa, enfim. Sim. Então tem coisas surgindo aí que se o cara lá da arquitetura, por exemplo, da construção civil não estiver percebendo, ele vai ficar fora do mercado, né, de alguma forma. Então eu vejo que todo esse mundo aí novo que está surgindo, ele vai provocar mudanças em todos os segmentos. Então eu tenho que aprender uma nova ferramenta que está surgindo, que vai influenciar meu mercado. Eu tenho que aprender uma nova habilidade, até da própria comunicação, para que eu possa me expressar de uma maneira mais diretiva, né, de uma maneira mais direta, para que o meu mercado ele consiga compreender aquilo que eu estou colocando. Então, vão existir necessidades tanto técnicas, né, necessidades que vão envolver o entendimento de um determinado assunto específico, mas também questões comportamentais que vão nos provocar, né? Então, tudo aquilo que envolve a intelectualidade, isso vai ser um burburinho que vai surgir, que vai provocar várias mudanças aí. Se o Sávio tivesse um filho com 15 anos e dissesse assim, pai, eu não sei o que é que eu vou escolher fazer, e eu quero sua ajuda, eu faço o quê? Eu quero escolher uma profissão para o meu futuro. Obviamente que isso é uma situação hipotética, né, assim, simbólica, porque hoje em dia quase todo mundo já vem com a cabeça bem mais feita. Mas vamos dizer que tivesse essas condições aí. Que conselho você daria ao seu filho? Então, eu acho que se ele conseguisse alinhar a saúde mental com a tecnologia, ele vai longe, né? Ele vai longe, entendeu? Acho que tem uma necessidade gigantesca. Quando eu falei da saúde lá, também envolve a saúde mental, né? Então, acho que se ele conseguir fazer essa provocação, mas logicamente tem uma série de outros fatores aí que estão influenciando. E eu acho que a pessoa está aberta para aprender, né? A abertura para o aprendizado é fundamental, independente da área que você esteja, né? É um ponto interessante isso. Sabe, no nosso TheCast sempre a gente faz uma pergunta ao convidado, bem particular, né? Da vida dele, da trajetória profissional, toda essa corrida que até o momento você tem vivido. A gente chama aqui de momento sombra. Qual é o momento sombra do Sávio Carnaúba? Então, esse daí é punk. Então, tem a ver com o lado de negócio, de alguma forma, né? Sim. Então, para mim, com certeza, foi a perda do meu pai, né? A perda do meu pai foi a minha sombra. Entendi. Porque, para mim, era aquele cara referência, era aquele cara que, profissionalmente, eu me via muito através dele, né? Então, para mim, ele, apesar dele ter me dito lá atrás que não, mas ele foi um grande provocador. E tem um ponto muito importante, é que quando meu pai faleceu, eu enterrei meu pai numa quarta-feira. No sábado eu tinha um curso para fazer em Recife, né? Então era um curso que envolvia muito o lado do meu desenvolvimento mesmo. E aí, para mim, foi muito forte isso, né? Eu ir ou não ir para um negócio como esse que tinha total relação com meu pai. E aí minha mãe disse, não, se seu pai estivesse nessa situação, com certeza ele gostaria que você estivesse. E foi um curso que fez várias mudanças para mim. Então, entendi. Muito do que eu falei aqui para você foi fundamental. Foi um curso da Fundação Estudar, que é uma fundação desenvolvida pelo Jorge Paulo Lemann. Fui para lá. Logicamente, nos primeiros momentos, o pensamento já era outro. Era totalmente focado no meu pai, né? Então... Mas depois deu uma melhorada e eu consegui fazer um negócio. E esse curso foi fundamental para que eu pudesse. Tenho mais 2. Então foi fundamental para que eu pudesse
até me desenvolver na carreira, né? Tem várias coisas que surgiram na minha vida a partir desse curso, só para você entender a importância que foi. Entendi. E tentar conseguir organizar isso mentalmente foi super delicado, foi super difícil. De ver a pessoa mais importante da minha vida em um momento triste, né, como aquele, e depois ter que se reinventar. Então, por isso que eu falo tanto de saúde mental, de resiliência, porque todo momento a gente vai ter um momento que a gente vai estar muito bem, depois vai ter uma dificuldade e a gente tem que se reinventar, porque a vida continua e a gente tem que acontecer. Então, o meu lado sombra, diante de tudo, logicamente tiveram sociedades mal feitas, tiveram coisas negativas, mas eu vejo que esse foi super, mais relevante. Foi mais relevante para mim. Foi bem interessante porque no dia 1º de setembro é meu aniversário, né? Então, no dia 2, eu fiz a minha primeira entrevista numa TV. Então, meu pai estava vivo, ele viu isso. Imagina. No dia 25, ele falece. Então, assim... no sábado seguinte você vai pro curso. De sábado seguinte eu vou pro curso. Então, assim, eu brinco que o mês de setembro para mim é um mês, meu aniversário é um mês que é forte, né? Forte para mim, é forte para mim. Então, assim, foi... Mas eu fico... foi uma situação delicada, mas hoje eu vejo que isso tudo serviu para ser o que eu sou hoje, né? Entendi. Com certeza. Fortalece, né? É porque essa dificuldade na vida, e quando a gente passa, né? Como um exemplo como esse seu, no final das contas você sai mais forte. Com certeza. Sai mais forte, mais preparado, até para ajudar os jovens que estão vindo, pessoas que estão vindo e tal, que indiscutivelmente em algum momento da vida passarão por dificuldades. Sim, com certeza. Essa pergunta do Momento Sombra eu faço com muita tranquilidade, porque eu sei que todo ser humano, em algum momento e de alguma forma, cada um com a sua história, cada um com a sua realidade passa. Sim, né? Sim, com então, certeza. E o bom é que está aqui. Com certeza. Superou, com certeza. Tá aqui. Mas aí você também não só tem um momento sombra, né? Você vai, aí também tem um momento luz, né? De repente aí vários momentos aí. Sim, Quero que você escolha um para dizer pra gente, né? Rapaz, também é difícil de... Também é difícil, né? Tá, mas aí eu vou... eleger. Posso falar dois aqui? Eu posso tirar aqui. Por favor. Não, primeiro foi quando que envolve a empresa Júnior, né? Que eu fui diretor administrativo financeiro da EJ, que é a JRS Consultoria. E diretor administrativo financeiro é associação. Então, o meu nome estava lá, entendeu? Entendi. Então, quando eu saí, era Banco Real na época. Então, assim, quando eu saí, assinei lá as documentações para ficar responsável e tal. Quando eu saí do banco, eu olhei assim, eu disse, caramba, agora eu tenho que... Se eu tinha alguma preguiça, se eu tinha alguma coisa negativa antes, agora eu tenho que focar, porque é uma responsabilidade gigantesca estar representando uma turma dessa. Então, a empresa já tinha mais de 17 anos, então assim, aquilo estava sob minha responsabilidade. Então foi um senso de responsabilidade e de alegria. De alegria também, né? De que, poxa, tô me tornando gente, entendeu? Então foi importante esse processo. Essa assinatura foi legal. Boa, que bom. E teve outro processo, assim, que aí envolve o lado de colaborador, né? Que foi a primeira carteira assinada que eu assinei na minha vida, né? Que foi o primeiro funcionário foi na Mescla, né? Então, há 4 anos e meio atrás... você contratou uma pessoa. Eu contratei primeira carteira assinada, para mim é uma coisa assim que é importante, tá? Porque sempre tive esse lado de trazer propósito para tudo aquilo que eu fazia, conseguir desenvolver o ecossistema e assinar uma carteira, para mim foi super relevante, foi super importante para que eu me tornasse de fato a pessoa que eu sou hoje. Logicamente, hoje já foram várias carteiras assinadas, foram algumas carteiras de demissão também, faz parte do processo, mas a primeira foi bem legal, foi importante aí para mim. É como diz um ditado, né? A primeira a gente nunca esquece, né? Pois é. E eu vejo, Gelson, que a gente sempre teve aí vem desde décadas, séculos na verdade, sempre existia aquela figura do patrão e do empregado, né? Então, e dentro dessa relação sempre houve coisas negativas, tanto de um lado quanto de outro, e o que eu vejo é que, sinceramente, o mundo está mudando, e até a forma de relacionamento entre empresários e colaboradores, a gente precisa
passar por essas alterações. Hoje a gente tem uma tendência que está acontecendo aí, né, no mundo, e que o Brasil daqui a pouco já vai passar a ter uma forma maior, das pessoas pedindo demissão porque não se sentem bem naquele local de trabalho. Então, logicamente, são pessoas que têm um nível de instrução um pouco maior, que já não se veem tanto como colaboradores e estão buscando outras alternativas de vida para poder ganhar dinheiro, né? Então, é algo que a gente precisa estar sempre de olho, e eu vejo que essa relação entre colaboradores e empresários, eles podem e precisam ser melhores. Eu acho que a gente tem uma geração aí nova que está surgindo e que está cada vez mais pensando nessa provocação aí de como melhorar essa relação, né? Porque no final das contas, se essa relação ficar ruim, é ruim para um e para outro, né? Não tem para onde correr. Verdade, o TheCast está muito feliz aqui com o Sávio Carnaúba da Mescla, mas antes de terminar, alguém me soprou aqui no fone, né, que além da Mescla tem um outro projeto em andamento também. Isso. É o quinto CNPJ. Fiquei curioso, eu não vou deixar, né, Tom? Terminar sem eu falar do quinto CNPJ. Pois é. Qual é o nosso, qual é essa pegada, essa parada nova? Então, é Alpha D o nome do... Alpha D. Então é startup, a gente já tem um CNPJ, a gente abriu ano passado, e ela tem o objetivo de promover a habilidade tecnológica para as pessoas de 50 mais, ou seja, para a geração 50 mais, através de cursos, através de formação, para que eles possam se desenvolver nas habilidades tecnológicas, né? Sabe, me desculpe, mas agora eu vou querer explorar esse tema aí, desse seu projeto aí. Então a empresa chama-se Alpha D. Isso. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, né? Beleza, né? E D de digital. De digital aí, o primeiro digital. E aí, Alpha D mais 50. Isso, 50 mais. 50 mais. Aí vamos entender também por que 50 mais. Então, porque os 50 mais, eles têm uma forma de aprendizado diferente. Isso é quem tem mais de 50, né? Então, tá sendo bacana. Eu vou continuar com esse processo. Tem um amigo meu que fez ontem 60 anos, eu vou mandar para ele daqui a pouco um WhatsApp. Acabei de arrumar um negócio bom para você aqui. Então, a forma de aprendizado desse público é diferente, né? Então, tem uma exigência maior em relação ao formato do curso em si, a linguagem que vai ser adotada, a visualização das letras, a manualização dos processos. Então, o que a gente tem trabalhado é muito de... A gente sabe que existe um problema, as pessoas estão perdendo empregos, 50 mais estão perdendo empregos, muitas vezes porque elas não sabem utilizar de uma maneira importante, né? De uma maneira mínima. Os meios digitais. Então a gente percebe isso, a gente percebe também que as pessoas estão trabalhando por mais tempo, né? Então a aposentadoria ela não acontece tão rapidamente assim, e por fim a tendência é que as empresas utilizem cada vez mais a tecnologia em benefício próprio, né? Nesse caso, será de inclusão mesmo ou de aperfeiçoamento? Por exemplo, aí o cinquentão, né? Quem passou de 50 aí, inclusive para o mês eu tô habilitado, viu? A partir do dia 7, eu estarei habilitado para entrar na Alpha D, né, com os 50 mais. Fiquei feliz com esse projeto. Boa. Mas a minha pergunta é, esse trabalho será para incluir quem realmente, digamos assim, tá à margem, que não sabe de nada, ou é aperfeiçoar aquele que já tem meio que o beabá e tal? Para os dois públicos. A nossa ideia para os dois públicos, a princípio, a gente já vai em busca daqueles, até para a validação da ideia, para o desenvolvimento do protótipo, a gente está focando naqueles que já tenham um nível mínimo de habilidade digital, e aí o nosso objetivo é transformar isso em algo intermediário avançado. Então, esse é o primeiro ponto, mas no futuro a gente pretende também ir para aqueles que estão realmente longe desse meio. Você atuará de modo presencial, físico e também digital, ou um dos dois? Olha, o processo de escalabilidade ele prevê que seja totalmente online, remoto, tá? Mas
esse é um dos fatores que a gente tem discutido, a gente tem... O tempo é que vai dizer, né? O mercado é que vai dizer se vai ser necessário o presencial também envolvido em algum ponto desse momento, né? Então, a gente está de olho nisso também, é algo que pode vir a acontecer, mas a princípio é tudo no remoto. Mas o que eu vejo que é muito importante ser citado é que não adianta também a gente levar o curso, né? O curso... Ele tem várias outras formatos que eles vão aprender. Mas a forma como a gente vai levar o curso é que vai ser diferente, né? Então, o formato a gente utiliza muito a andragogia para chamar a atenção desse cliente, né, nosso para esse mundo da tecnologia e o quanto ele pode se beneficiar com aquilo, né? Então, você falou andragogia. Andragogia. O que é andragogia? Desculpa, andragogia é o contrário da pedagogia. Enquanto a pedagogia está voltada para o estudo dos jovens, das crianças, né? A forma como a criança aprende, a pedagogia ela estuda muito isso. Enquanto a andragogia ela está focada nos adultos, né? A forma como o adulto aprende é diferente de uma criança, de um jovem, e que principalmente uma pessoa que iniciou sua vida sem ter nenhuma relação com a tecnologia, né? Eu tive o primeiro computador próprio, né, com 15, 16 anos, enquanto que essa pessoa foi ter acesso a uma coisa dessa um pouco com a idade mais avançada, lógico, né? Então, é uma mudança de mentalidade, é o formato de aprendizado que é diferente. Então, tudo isso a gente tem buscado. Então, a gente teve recentemente um aprovado. A gente passou pelo Founder Institute, que é um instituto dos Estados Unidos, onde a gente levou a nossa ideia e a gente foi uma das 5 startups que foi aprovada desse Founder, que é um acelerador voltado para early stage, né? Que são startups que estão muito no processo inicial, né, de desenvolvimento da ideia. E também a gente passou agora no edital do GDH Serviço, que foi um projeto, né, do governo do estado, Sebrae, FAPEAL, Secretaria de Ciência e Tecnologia, e também do Catalisa, né, que foi um edital aí do Sebrae Nacional, em conjunto com outros atores, aí, ministérios que também estiveram envolvidos dentro desse edital. Então a gente está passando por esse processo de validação da ideia e agora, esse ano, a gente vai levar isso para o mercado e a gente tem recebido boa recepção do mercado de modo geral. Não, interessante, porque, como você falou, cursos para quem quer aprender o digital tem muitos. Isso. Né, e bons até. Mas aí o Alpha D, esse 50+, ele tem outro formato. Ele vai estar com esse olhar totalmente voltado no formato, no mindset de quem realmente não está mergulhado nisso, de quem não conhece. Então, é muito mais, digamos, direcionado para adaptar essa pessoa. Né? Isso mesmo. E a gente passou a focar, até no processo de aceleração, a gente passou a focar no profissional. Sim. Porque a princípio a gente teve a ideia, como a gente ia ajudar a nossa mãe a usar o WhatsApp, né? Mamãe, tá chegando coisa boa pra senhora aí. Mas depois pode ser que no futuro a gente foque nisso, mas a princípio a gente tá indo no profissional, que é aquele que no final das contas está perdendo emprego, é aquele que não está entrando no mercado de trabalho, enfim. Então isso tudo tem influência da vida dele e consequentemente a gente quer entrar nesse mercado. Muito bom, Sávio, muito bom. Eu garanto que eu vou fazer a última pergunta que me veio à mente, eu não vou deixar de graça. Como você é um estudioso das tendências, dos negócios, no mundo dos negócios, vou fazer uma pergunta bem direta. Podcast tem futuro? Tem. Demais. A tendência do podcast aqui no mundo em Alagoas, especialmente em Alagoas. Me dê um diagnóstico aí com o seu olhar de um estudioso das tendências dos negócios. Então, antes de vir para cá, eu tava pensando muito no podcast como se fossem várias rádios, né? Sim. Várias rádios que a gente pode definir. Poxa, qual rádio eu quero hoje? Eu quero uma rádio para ouvir sobre negócios, eu quero uma rádio para ouvir sobre espiritualidade, ou não, vou para o mundo da história, né? Para que eu possa conhecer. Então, eu acho legal do podcast é isso, a gente acaba promovendo as escolhas, né? A gente tem mais escolhas para a gente verificar, ou seja, tem podcasts muito direcionados como o seu. Então, assim,
eu vejo isso, o podcast como rádios, a diversidade de rádios. Uma prateleira de rádios, né, que vão estar na nossa vida. E o que eu vejo é que a tendência é as pessoas passarem a ouvir ainda mais, né? Ainda tem muita gente que não tem enxergado o podcast como um atrativo para a vida deles, né, para escutar. Mas a tendência é que as pessoas passem a escutar ainda mais esse tipo, atrelado, acho que é super legal o fato de você também utilizar o vídeo, né, para atrair esse público. Então o vídeo também faz parte. Hoje já tem dentro do Spotify alguns podcasts que no próprio Spotify tá com um processo de vídeo também, então não preciso mais nem ir para o YouTube em algumas situações, porque o próprio podcast está dando, né? Tá promovendo essa experiência. Então, assim, eu vejo que tem mercado gigantesco aí e a gente tem que verificar de fato onde é que estão esses nichos, né? Que a gente pode estar explorando e que finalmente também tornar esse negócio viável, né? Acho que é o principal objetivo aí. Objetivo. Muito bom, Tom. Essa resposta dele foi boa, não foi, Tom? Você gostou da resposta? Você não estava previsto para hoje, né? Essa consultoria assim ao vivo, né? Mas realmente eu me interessei porque óbvio que o que você colocou tem total sentido, mas é um assunto que ainda cabe mais, abrangência e tal. Estamos muito contentes com a sua presença aqui. Eu também. E ainda quero passar a você a oportunidade de dar suas considerações finais, falar alguma coisa que de repente esqueci de perguntar ou de você falar, e também agradecer aí para quem te acompanha, quem te segue aí também. Bacana, por favor. Bacana. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. É sempre bom tá em momentos como esse. Faz tempo que eu não tinha o presencial assim. Foi bom ter retomado aí. Aos poucos estou voltando a esse presencial e está sendo super especial esse processo. Agradecer a sua simpatia e busca aí por estar contribuindo aí com o ecossistema de Alagoas, de empreendedorismo, e dizer ao pessoal que realmente a gente está à disposição tanto no Instagram da Mescla, né, mescla.co, tem muito conteúdo lá. Pulsem que o que não falta é conteúdo lá sobre tendência, tem muita coisa boa, e também o nosso blog, né, no nosso site, mescla.co também tem um blog nosso lá. Também no da Alfad, daqui a pouco a gente está começando a produzir da Alfad também, certo. Mas é alfad.digital, tá nas redes sociais. Alfa com H. Isso, Alfa com H. E, por fim, meu Instagram lá também, Sávio Carnaúba. Estou à disposição para que a gente possa trocar ideias. Eu gosto muito desse processo de conversa, da provocação, que sempre a gente sai com algo diferente para ser implantado aí. Muito bom. O TheCast, inclusive, nosso slogan atual é Conexão Total. Show. A nossa ideia é exatamente conectar com pessoas, ideias, pessoas inteligentes, pessoas que possam contribuir com conteúdos bons, como foi o caso seu hoje. Muito importante, eu estou muito contente realmente e quero te agradecer, viu, Sávio? Porque Valeu. Você continua nessa pegada forte, com essa visão. Tem muita terra para ser conquistada, né? Nessas mudanças todas que estão vindo por aí. E o TheCast chega ao seu final. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco até o presente momento. Agradecer ao Tom, que como sempre é ao nosso lado. E espere que novidades por aí. Agradecer ao nosso convidado de hoje, Sávio Carnaúba, da Mescla e da Alfad, com projetos maravilhosos que aqui esteve conosco, contribuindo positivamente para o nosso TheCast. Forte abraço e até a próxima. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.